Você entra no parque e para. Logo ali, na sua frente, está o cachorro mais lindo que você já viu. Enquanto o admira, percebe uma coleira vermelha e lembra que o vermelho é o sinal universal para parar. Em todo o mundo se vê essa cor em placas de pare e semáforos. Você não deve chegar muito perto desse filhote fofo. Uma coleira vermelha em um cão sinaliza que o animal é agressivo e humanos e outros animais devem manter uma certa distância. Esses cães podem ser mais propensos a atacar, morder ou se lançar na direção de qualquer transeunte. Você pode achar isso difícil de acreditar, considerando a felicidade que o cãozinho parece demonstrar enquanto está com seu tutor. Você está certo, ele provavelmente está feliz porque ama seu tutor e também pode se sentir como um super protetor dele. Também é possível que o cão seja um cão de serviço. No entanto, esses cães usariam um colete com a identificação suporte emocional, ou cão de serviço. E por favor, lembre-se de 3 palavras importantes. Não faça carinho. Nem todos os donos de cães optam por usar linguagem codificada por cores com seus animais de estimação. Isso é frequentemente usado mais em ambientes profissionais. Por exemplo, se um bom cão farejador é necessário para o trabalho de detecção de odores, ele provavelmente tem coisas mais importantes para fazer do que receber carinho de estranhos na barriga. A coleira vermelha do animal pode servir como um justo aviso. É sabido que os cães têm até 300 milhões de receptores olfativos no nariz. Os seres humanos têm cerca de 6 milhões. Isso significa que o olfato deles é cerca de 50 vezes melhor do que o nosso. A parte do cérebro de um cão dedicada à análise de cheiros é cerca de 40 vezes maior do que a nossa. Os cães são atraídos por novos odores. Tem uma boa chance de que eles prefiram uma sessão de farejar à sua oferta de uma massagem na barriga. Isso pode simplesmente irritá-los. Por que não darmos uma olhada em algumas outras coisas que podem irritar os cachorros? Este primeiro pode ferir seus sentimentos e ser difícil de acreditar. Você já notou seu cachorro congelando de terror quando você vai abraçá-lo? Você já se perguntou por quê? Os cães simplesmente não gostam quando você os abraça. Pesquisas mostraram que você nunca deve apertar um cão, que é exatamente o que acontece ao abraçá-lo. Se o seu cachorro vier procurá-lo, então ok, mas caso contrário, um tapinha na cabeça é o suficiente. Ninguém gosta de voltar para casa e encontrar seus belos móveis mastigados em pedaços, ou descobrir que seus sapatos novos estão arruinados. Mas uma coisa que você não deve fazer é gritar com seu cachorro, mesmo que ele tenha mastigado seus sapatos favoritos e caros. Gritar só confunde o animal. O cão pode simplesmente pensar que você está latindo para ele e começar a se perguntar o que aconteceu com o seu humano. Eu sei que esses olhos de cachorrinho pidão são lindos e difíceis de desviar o olhar, mas tente não olhar para eles por muito tempo. O contato visual prolongado pode ser outra forma de agressão aos nossos leais companheiros. Isso até se aplica ao seu próprio cachorro, que pode se assustar com o seu comportamento sério. Isto é especialmente verdadeiro com cães estranhos que podem ficar ansiosos ou desconfortáveis com a sua presença. Tente desviar o olhar simplesmente se concentrando em acariciar aquela pele quente e fofa. O que mais irrita seu cachorro? Embora seu amigo peludo possa estar perfeitamente bem em ter unhas extremamente grandes, uma coisa com a qual muitas vezes eles não lidam bem é com o dono tentando cortá-las. Pesquisas sugerem que os cães odeiam cortar as unhas ou ter as orelhas e a boca examinadas. No entanto, essas coisas têm que ser feitas, pois unhas longas podem machucar seu cão, e examinar seus ouvidos pode evitar uma infecção desagradável. É bom deixar seu cão confortável com você, tocando seus pés e orelhas antes de levá-lo ao veterinário local ou cortar as unhas sozinho. Ser um tutor de cachorro responsável é garantir que ele se exercite o suficiente. E os cães sempre adoram passear, é claro. Bom, nem sempre. Vamos ser práticos sobre isso. Você está na praia em um dia ensolarado, anda na areia descalço e, de repente, sente seus pés queimando. Você rapidamente volta para sua toalha. Viu onde eu quero chegar? Se estiver muito quente para os seus pés, provavelmente está muito quente para as patas do seu cão também. E não é apenas com as patas queimando que você precisa se preocupar. O calor em si pode prejudicar seu cachorro. Os cães podem se refrescar ofegando. No entanto, este método não é muito eficaz em clima quente. Ao mudar suas sessões de passeio com cães para o início da manhã ou final da tarde, pode estar fazendo um grande favor ao seu companheiro. Variedade é o tempero da vida. E não pense que isso não se aplica aos cães, especialmente quando se trata das brincadeiras que você faz com eles.
Quando pensamos em brincadeiras com o nosso cãozinho, o melhor que a grande maioria de nós conseguimos pensar é jogar algum objeto para ele buscar. Não somos nós que temos que perseguir desesperadamente a bola, então isso é bastante conveniente. Seja mais criativo. Experimente algumas outras brincadeiras. Uma delas é o cabo de guerra, que envolve o mesmo esforço entre cães e humanos. Os cães adoram esta brincadeira, e ao contrário da crença popular, ela não tem conexão com a agressão, especialmente se você alternar o vencedor a cada rodada. Esta brincadeira também ensinará ao seu cão uma habilidade vital no controle de impulsos. Brincadeiras que terminam cedo ensinarão ao cão a diferença entre o que é aceitável e o que não é. Você também pode fazer brincadeiras que treinam o seu cachorro. Dar um petisco quando ele olha para você sem ser solicitado permitirá que você tenha mais controle sobre ele. Embora sejam animais, os cães têm algumas características em comum com os humanos. Exemplo? Eles não vão se dar bem com todo mundo, então não tente forçar um cachorro a uma amizade com outro cachorro. Alguns cães são tímidos, enquanto outros são muito sociais. Nosso trabalho como tutores responsáveis é descobrir como podemos deixar nossos cães confortáveis. Os cães têm diferentes níveis de confiança. Um cão pode ficar bem com outro, mas ficar desconfortável em um grupo de maior número. Às vezes é melhor criar um pequeno grupo de amigos cães para o seu cão brincar ou apenas apresentá-los a novos cachorros, um de cada vez, mas forçá-lo a situações desconfortáveis é proibido. Uma coisa que um cachorro adora é fazer seu dono feliz. Então, se o seu cachorro não está te ouvindo, tem uma boa chance de que seja porque suas regras não são consistentes o suficiente. Consistência é algo que os cães adoram. Isso permite que eles saibam como se comportar em diferentes situações. Dizer a eles para se deitarem depois de usar anteriormente a palavra sentar pode causar uma grande confusão. Na verdade, você provavelmente deveria fazer uma programação diária para o seu cachorro. Isso evitará que ele espere um jogo de cabo de guerra quando você estiver tentando se preparar para o trabalho. E uma coisa que você precisa colocar neste cronograma é um tempo fora de casa. Isso ensinará seu cão a se comportar em novos ambientes. Você não pode simplesmente esperar que seu cão entre em uma das muitas cafeterias amigáveis para cães que existem agora e saiba como se comportar bem. Dê passos pequenos. Se o seu cachorro ficar muito ansioso, você está indo rápido demais. E não se esqueça das guloseimas deliciosas para recompensar seu cachorro pelo bom comportamento. Com toda a atenção que nossos cães prestam a nós, é justo que façamos o mesmo com eles. Não prestar atenção à linguagem corporal do seu cão não é bom. Só porque ele não fala uma língua que a gente entenda, não significa que você não possa saber o que está acontecendo dentro da cabeça dele. Pesquisas mostram que os cães falam com o próprio corpo. Embora alguns comportamentos, como se inclinar para mais atenção, sejam bastante universais, os cães têm maneiras muito diferentes de mostrar sua ansiedade, desde o congelamento no lugar até um balanço de cauda estranho. Os olhos, a cauda, as orelhas e a postura de um cão são fundamentais para entender como seu animal de estimação está se sentindo. Prestar muita atenção em como seu cão responde a diferentes configurações sociais também permitirá que você evite situações desconfortáveis daqui para frente. A coisa mais óbvia que seu cachorro não gosta? Ser ignorado. Nem cães nem humanos têm energia para brincar o dia todo, mas você deve dedicar tempo no seu dia a dia para obter uma conexão com seu cão. Comida e abrigo não são a única coisa que essas criaturas precisam. Isso é especialmente verdadeiro ao adotar um novo cachorro. Os cães também podem se sentir deixados de lado. Por favor, certifique-se de que o cachorro mais velho não se sinta não amado. Espere, não me diga que a vida na Terra tem borbulhado por cerca de 3,5 bilhões de anos e a maior criatura que temos é a baleia azul? Quero dizer, nada mal, mas isso não parece tão divertido quanto aquelas criaturas gigantes e legais que vemos nos filmes. Sim, você reconhece o rugido icônico aqui. Ele apareceu na TV, em história em quadrinhos, em videogames e no cinema. Sim, ele até ganhou sua própria estrela na Calçada da Fama de Hollywood em seu 50º aniversário. Então, o que seria necessário para levar o bom e velho Godzilla da tela da TV para as nossas ruas? E estamos falando da fera que é realmente gigantesca. No filme original de 1954, Godzilla tinha cerca de 50 metros de altura. Essa era a altura perfeita para que o monstro pudesse espiar os maiores edifícios de Tóquio na época. Mas com o lançamento de outros filmes, Godzilla foi ficando cada vez maior.
Em teoria, esse seria o maior animal que poderia existir e não acabar esmagado pelo campo gravitacional do nosso planeta, mesmo que estejamos falando de um Godzilla minúsculo de, digamos, 14 mil toneladas. Para suportar a força gravitacional do nosso planeta e carregar esse peso, o Godzilla precisaria ter ossos incrivelmente fortes. E à medida que um objeto fica maior, seu volume aumenta mais rapidamente do que a área de superfície. Ok, espere. Vamos começar devagar. Então, as células são os blocos de construção da vida, e elas existem em todas as formas e tamanhos. Mas as células enfrentam um problema quando tentam crescer demais. À medida que crescem, sua área de superfície, o exterior, não acompanha o volume, ou seja, o interior. É como ter uma boca grande, mas um estômago pequeno. Você não consegue digerir todos os alimentos que gostaria de comer. Por que ainda não aprendi isso, principalmente quando abro a geladeira para fazer um lanche à meia-noite? Portanto, se as células ficarem muito grandes, elas não conseguirão receber nutrientes suficientes nem eliminar os resíduos suficientemente rápido. Seria como viver em uma casa muito grande, mas com apenas uma porta minúscula para entrar e sair. Além disso, esse não é o único problema. As células também precisam ser capazes de se dividir e replicar, e essa tarefa se torna mais complicada à medida que elas crescem. Para isso, elas precisam de um elemento chamado microtúbulos. É como se fosse um esqueleto que lhes dá estrutura. Mas não se preocupe, a evolução é uma coisinha muito esperta. Existem algumas células por aí, como um tipo específico de alga invasora, que encontraram maneiras de quebrar as regras e ficar realmente grandes. E elas nem precisam se dividir para fazer isso. Essa alga poderia se passar por uma samambaia aquática com folhas de até 80 centímetros de comprimento. Mas o que você está vendo é apenas uma célula gigante. No entanto, ela tem vários núcleos, que são como os centros de controle das células. Além disso, há até mesmo algumas bactérias que vivem em uma relação simbiótica com o organismo, o que significa que elas se ajudam mutuamente quando necessário. É como ter vários cômodos diferentes dentro de uma casa grande, com alguns colegas de quarto que vivem lá e ajudam de vez em quando. Há também uma alga monstruosa conhecida como alga perolada, que é como uma bola gigante de lodo verde. Ela pode crescer até 5 centímetros de diâmetro, mas também é considerada unicelular. Minha favorita seria esta outra. Novamente, estamos falando de uma única célula, mas veja o caule e a parte superior. Parece um pequeno guarda-chuva. Ela pode crescer até 10 centímetros de altura, o que definitivamente não é ruim para uma única célula. A maioria das células é pequena demais para ser vista a olho nu, mas esses camaradas não hesitam em quebrar as regras. Agora, quando se trata de animais que ficam realmente grandes, há um limite de tamanho. É como tentar construir uma torre muito alta. Ela acabará por ficar muito pesada e a base não poderá mais suportar o peso. Da mesma forma, quando um animal fica muito grande, seus ossos e músculos precisam evoluir para suportar todo esse peso. E isso se torna cada vez mais difícil. Em um dos filmes, o Godzilla tinha 119 metros de altura. Com esse tamanho, seria muito difícil para seu coração bombear sangue até o cérebro. E se fosse um réptil, o Godzilla precisaria passar o tempo todo deitado ao sol para se manter aquecido. Portanto, teríamos que nos esconder nas sombras, esperando que alguns animais maiores que vivem em áreas quentes pudessem mantê-los satisfeitos. No entanto, se o Godzilla fosse um mamífero, ele geraria muito calor corporal e acabaria se cozinhando. Os maiores animais terrestres que temos notícias foram os saurópodes, um tipo de dinossauro com pescoço e cauda muito longos. Eles podiam crescer até 40 metros de comprimento e pesar até 70 toneladas, o que poderia ser tão pesado quanto 10 elefantes. A evolução foi bastante eficiente quando precisou criar um plano corporal para eles. Os saurópodes comiam plantas. Eles tinham uma maneira inteligente de comer que lhes permitia permanecer em um local e ainda encontrar comida suficiente. Eles podiam mover seus longos pescoços para alcançar as plantas, de modo que não precisavam andar muito nem desperdiçar muita energia. Meu tipo de gente. Isso é impressionante, mas vamos ser realistas. Não são muitos os animais gigantes que gostam de comer salada no jantar. Se você tiver um animal gigante como o Godzilla, pode esperar que ele vá atrás de sua presa, e isso se torna muito difícil para seu corpo suportar todo esse peso e realizar todas as atividades necessárias. Os maiores dinossauros carnívoros ainda eram bem grandes, mas não tão grandes quanto os saurópodes. O maior que conhecemos é um sujeito chamado espinossauro, que tinha cerca de 15 metros de comprimento. Ele conseguiu sobreviver comendo peixes e outras criaturas que viviam na água.
Seria muito legal ter o Godzilla na vida real, se você tivesse um porão seguro onde ele não o encontrasse, é claro. Mas é improvável que algum animal consiga ficar maior do que o nosso amado saurópode, pelo menos não sem enfrentar sérias limitações físicas. E você já se perguntou o quão grande uma planta pode ficar? Acontece que algumas árvores já atingiram alturas incríveis, como a General Sherman, a maior árvore viva do planeta. Ela tem mais de 80 metros de altura e quase 1.500 metros cúbicos de madeira. É gigantesca, mas ainda um pouco menor do que a Lindsay Creek French Tree, a maior árvore já registrada. Ela era uma sequoia da costa com 119 metros de altura e um volume de mais de 2.550 metros cúbicos, que é tão grande quanto alguns arranha-céus. Mas também não é fácil para as plantas crescerem. Quando muito altas, é difícil levar água das raízes até as folhas. No entanto, as sequoias têm alguns truques na manga. Por exemplo, elas absorvem a umidade da neblina por meio de suas folhas. Além disso, elas têm uma base ampla que lhes dá mais suporte. Se quisermos construir edifícios mais altos, também precisaremos pensar nos desafios que as plantas enfrentam. Por exemplo, como construir uma boa base que sustente a estrutura e como transportam água e nutrientes. Se não estivermos apenas procurando por altura, podemos dar uma olhada em outros organismos enormes em nosso planeta natal, como o pando. Essa é uma floresta de álamos em Utah que cobre 107 acres e é basicamente um organismo gigante. Ela pesa quase 6.000 toneladas e é um dos maiores organismos da Terra. Uma tigela de salada perfeita para o Godzilla. Quero dizer, as plantas não são os únicos organismos que podem crescer até atingir tamanhos enormes. Há fungos, como o cogumelo do mel, que podem crescer em uma rede de pequenos fios chamados hifas. Eles tendem a se espalhar por grandes áreas, formando algo parecido com uma grande teia subterrânea que conecta tudo. Um exemplar em Michigan cobre 90 acres e pesa cerca de 400 toneladas. Isso sim é muito cogumelo. De repente o céu fica laranja. Tudo que você consegue ver ao olhar para cima são milhões de borboletas. Você acabou de ter a sorte de testemunhar um show natural espetacular. A migração anual das borboletas monarcas. Todo outono, quando os dias ficam mais curtos e as temperaturas caem no nordeste dos Estados Unidos e no Canadá, essas belas criaturas deixam seus locais de reprodução no verão. Elas viajam até 5.000 quilômetros até o México e nunca mais voltam. Seu local perfeito para o inverno é no alto das montanhas. Milhões de borboletas monarcas estão seguras lá, na copa das árvores de abeto oyamel. Quando o inverno termina, é hora de elas voltarem para o norte. Elas fazem uma parada no Texas para acasalar e botar ovos nas asclépias. Alguns dias depois, esses ovos se transformam em lagartas que se alimentam de planta, até se transformarem em borboletas adultas. Agora é a vez de elas continuarem a jornada para o norte até encontrarem um novo local de reprodução. Dessa forma, as gerações continuam mudando ao longo do percurso e pode levar até 5 gerações para que cheguem ao destino final no Canadá. É um mistério natural como as borboletas que viajam para o sul vivem até 8 meses viajando com as correntes de ar. A mesma espécie que retorna completa seu ciclo de vida em 5 a 7 semanas. Os cientistas ainda não sabem por que as monarcas migram e como elas encontram seu caminho. Isso pode estar relacionado ao florescimento das plantas asclépias, sua principal fonte de alimento. Elas provavelmente encontram seu caminho com base na posição do sol. As baleias jubarte são verdadeiras campeãs quando se trata de migração e tamanho entre os mamíferos. Elas percorrem uma distância de até 8.000 quilômetros seguindo seu almoço. No verão, elas se deslocam em direção aos polos para águas mais frias, onde há abundância de krill e peixes pequenos. No inverno, vão para o sul em direção às águas tropicais do Equador. Elas também viajam para acasalar e têm locais específicos onde se reúnem para fazer isso. Durante a época de reprodução no inverno, é possível ouvir os machos de baleia jubarte cantando, provavelmente para atrair as fêmeas ou marcar seu território. Eles produzem uma longa série de chamadas e podem repetir a mesma música por várias horas. Quando a música muda, todos os cantores que estão migrando no momento captam a nova melodia. É incrível como eles fazem isso quando a distância entre os grupos pode ser de mais de 5.000 quilômetros. As tartarugas marinhas migram por motivos mais sentimentais. Por centenas de milhões de anos, esses simpáticos membros da família retornam ao local exato onde nasceram para depositar seus ovos. Elas podem percorrer até milhares de quilômetros, principalmente quando as estações mudam e as águas estão em uma temperatura confortável.
Isso pode levar anos, já que algumas viajam pelo Oceano Pacífico entre a Indonésia e a costa oeste dos Estados Unidos e do Canadá, o que representa um total de 16 mil quilômetros. Mas como elas encontram o local exato de que precisam se seus pais não podem simplesmente mandar para elas a localização? Os cientistas descobriram que elas navegam usando as linhas invisíveis do campo magnético da Terra. Acontece que cada parte do litoral tem suas características magnéticas exclusivas. As tartarugas se lembram delas e viajam usando sua bússola interna. O campo magnético muda lenta, mas seguramente, de modo que elas precisam mudar seus locais de nidificação de acordo com isso. Os salmões nascem em córregos de água doce e vão para o oceano quando jovens. O salmão do Atlântico é marrom e manchado quando percorre centenas de quilômetros em água doce e se torna prateado no oceano, onde viaja por até 1.600 quilômetros. O salmão adulto permanece no oceano por 1 a 5 anos, alimentando-se principalmente de zooplâncton. Depois é hora de voltarem à água doce para desovar. Em seu caminho de volta aos locais de reprodução, eles precisam subir milhares de metros contra a correnteza em riachos de montanha. Essa jornada desafiadora é chamada de Corrida do Salmão. Eles iniciam essa corrida porque sabem que o riacho para onde estão indo será bom para a desova e que encontrarão a espécie certa para acasalar. Os salmões jovens se lembram do cheiro de seu riacho de origem e provavelmente até anotam vários pontos ao longo do caminho para o oceano para encontrá-lo novamente. Assim como as tartarugas marinhas, eles usam o campo magnético da Terra como bússola em suas viagens. O salmão do Pacífico e a maioria dos salmões machos do Atlântico vivem apenas algumas semanas após a desova, e algumas fêmeas do salmão do Atlântico sobrevivem e migram de volta para o oceano. Os caribos, mais conhecidos como renas, são os campeões quando se trata de distância de migração entre os mamíferos terrestres. A cada primavera, eles percorrem uma distância de cerca de 650 quilômetros no Alasca, dos seus locais de alimentação do inverno aos do verão. Os indivíduos percorrem até 4.800 quilômetros, mas a migração de rebanho é muito mais espetacular. A maior manada tem pelo menos 260 mil membros e seu território de migração cobre uma área maior que a Califórnia. Os cientistas colocam coleiras com rastreadores de rádio em alguns membros do rebanho e tiram milhares de fotos para contar todos eles. Esse censo é organizado a cada 3 anos em condições climáticas favoráveis para verificar se os números da população estão aumentando ou diminuindo e rastrear seus padrões de migração. Os caribos passam por todos esses problemas de migração para criar com segurança seus filhotes recém-nascidos. Eles chegam a locais remotos onde águias douradas, lobos e ursos pardos não incomodam os filhotes durante os primeiros e mais vulneráveis dias. Outra boa desculpa para pegar a estrada rumo ao norte para eles é se protegerem dos mosquitos, que seriam um grande problema nos meses mais quentes. Além disso, eles obtêm alimentos sazonais frescos das áreas em que ficam. Sua migração ajuda a fertilizar as áreas por onde passam, o que significa que a tundra deve agradecê-los por regenerar e proteger suas pastagens. O gnu, também conhecido como boi-cavalo, é parente dos antílopes e das gazelas. Eles passam a maior parte da vida nas planícies do Serengeti, no sudeste da África, pastando nas savanas gramadas. Todos os anos, no final da estação chuvosa, normalmente em maio ou junho, milhões de gnus seguem para o noroeste em busca de pastos mais verdes e depois voltam. Essa migração é tão espetacular que é considerada uma das 7 maravilhas do mundo natural. Infelizmente, nem todos os gnus conseguem chegar ao seu destino final, pois precisam atravessar rios cheios de crocodilos gigantes e passar por leões famintos e outros predadores. Se observarmos as rotas de migração das libélulas, podemos dizer que elas são verdadeiras viajantes do mundo. Os cientistas descobriram uma dessas rotas que se estendia da Índia às Maldivas, Seychelles, Moçambique, Uganda e de volta por pelo menos 14 mil quilômetros. É a mais longa migração de insetos que conhecemos até o momento. Parece que as libélulas iniciam essa jornada épica quando a temperatura atinge uma determinada marca e os dias começam a ficar mais longos. Elas parecem estar seguindo as chuvas, pois começam durante a estação das monções na Índia e chegam durante a estação chuvosa no leste e no sul da África. Um inseto frágil não consegue completar toda a viagem, então a viagem se transforma em uma espécie de corrida de revezamento que inclui 4 gerações de libélulas. Cada geração desempenha seu papel na jornada. Os cientistas não podem colocar rastreadores de rádio nas libélulas, como fazem com outros animais, porque os insetos são muito pequenos. Assim, para montar o quebra-cabeça da rota de migração, eles analisaram 21 anos de dados de cientistas cidadãos voluntários e também amostras de asas de museus.
Cada uma das amostras possuía um código químico que poderia dizer aproximadamente de onde o inseto era. Esses dados ajudaram cientistas a entender a distância que determinado inseto percorreu quando adulto. Sabe-se que os elefantes viajam pela África há séculos. Eles confiam na memória de seus líderes de manada quando se trata de relembrar as complicadas rotas migratórias. O grande chefe elefante conduz todos os outros às fontes de alimentos e água quando as estações mudam. Eles também migram para evitar o perigo, que é representado principalmente pelos seres humanos. Os elefantes desenvolveram seus próprios métodos de comunicação para transmitir informações sobre possíveis perigos. Eles usam secreções químicas, vibrações, gestos e toque. Recentemente, muitos países africanos restauraram algumas das mais antigas rotas de migração de elefantes. Esses animais de orelhas grandes geralmente evitam áreas perigosas por gerações, mas quando sabem que a rota é segura, começam a usá-la novamente. Os dentes dos esquilos nunca param de crescer. Eles os desgastam roendo nozes e outros alimentos duros. A frente dos dentes dos roedores é na verdade laranja, pois eles são cobertos por um esmalte especial resistente. Aposto que você está feliz por não ter que lidar com isso. Algumas espécies de pássaros não se importam em mastigar pimentas, pois não são capazes de sentir a ardência. As pimentas queimam a nossa boca porque contêm uma substância química especial, a capsaicina, mas os pássaros não têm as papilas gustativas necessárias para sentir esse efeito. O chifre do rinoceronte é feito de cabelo, ou pelo menos da mesma proteína que compõe nossos cabelos e unhas. Esta proteína é chamada de queratina. Esse chifre é único, já que outros animais têm chifres com centro ósseo. O pica-pau pode bicar a madeira 20 vezes por segundo. Esse ritmo é quase rápido demais para o olho humano perceber. O número de bicadas geralmente atinge um total de 8.000 a 12.000 por dia. Uma estrela do mar tem olhos, um na ponta de cada um de seus braços. Esses olhos são grupos de células sensíveis à luz. As rãs não precisam beber água. Em vez disso, elas têm uma área conhecida como área para beber. Está na barriga e nas coxas. Elas a usam para absorver água diretamente pela pele. Isso pode economizar algum tempo. A maioria das espécies de lagarta tem cerca de 4.000 músculos no corpo, e quase 250 deles estão apenas na cabeça. Os vermes árvore de Natal são muito mais bonitos do que você pode imaginar. Mas embora esses pinheiros tenham uma aparência incrível, 2/3 do corpo do verme estão escondidos em um tubo de carbonato de cálcio. E o objetivo disso é? Eu não sei. As famosas presas do narval são, na verdade, seus dentes meio virados do avesso. Esses unicórnios do mar têm apenas 2 dentes, e nos machos, um deles cresce bem no lábio superior. Ao contrário dos dentes humanos, este é duro por dentro, sensível e macio por fora. O tamanduá não tem dentes, mas não é um problema. Esta criatura tem uma língua super longa. Essa língua ajuda o animal a lamber mais de 35.000 cupins e formigas todos os dias. Essa é uma maneira de lamber a fome. A pulga pode pular mais de 200 vezes o comprimento do próprio corpo. Se os humanos tivessem essa habilidade, pulariam tão alto quanto o Empire State Building. Yuhu! Os ovos de rã de olhos vermelhos podem eclodir mais cedo se sentirem que o ambiente não é seguro. Pequenos animais com metabolismo rápido enxergam em câmera lenta. Isso os ajuda a escapar de criaturas maiores. As impressões digitais dos koalas são muito semelhantes às humanas. Às vezes, as impressões digitais desses animais até se confundem em cenas de crimes, provavelmente na Austrália. O suor do hipopótamo é rosa e não é exatamente suor. É um fluido oleoso avermelhado. Sua função não é resfriar o corpo, mas hidratar a pele e protegê-la. Esse líquido também funciona como um antibiótico. Se você se queimar do sol ou se cortar, pode passar um hipopótamo em cima de você. A pele dos ursos polares é preta, e os pelos de sua pelagem são ocos e quase transparentes. Esses animais têm pelos crescendo até mesmo na parte inferior das patas. Isso lhes dá uma melhor aderência ao gelo e os protege contra o frio. Algumas espécies de tarântulas, que estão entre as maiores aranhas do mundo, podem viver sem comida por mais de 2 anos. Eu ainda acho que elas são assustadoras. Ornitorrincos fecham os olhos enquanto se beijam. Quer dizer, nadam. Eles têm dobras de pele especiais cobrindo as orelhas e os olhos, evitando que a água entre. As narinas desses animais também têm uma vedação à prova d'água. Emus não podem andar para trás, mas os cientistas não sabem ao certo o porquê. Essas aves que não voam são as únicas que têm músculos na panturrilha.
Os emus podem correr muito rápido. Eles também podem viajar longas distâncias, mas não são capazes de recuar. Os crocodilos não conseguem mover a língua porque ela está presa ao céu da boca. Ela mantém a garganta fechada e protege as vias respiratórias do animal. Cobras aquáticas, golfinhos, baleias, jacarés, crocodilos e tartarugas podem se afogar. Isso vai acontecer se eles tiverem que ficar debaixo d'água por muito tempo. Esses animais não conseguem respirar na água. Eles simplesmente podem prender a respiração por um longo tempo. Apenas uma espécie de pássaro pode voar para trás, o beija-flor. Ei, vá falar com o emu. Esses pequenos pássaros também podem bater suas asas até 80 vezes por segundo. Apesar da aparência dos mussaranhos elefante, esses pequenos animais são mais parentes dos elefantes do que dos mussaranhos. Talvez seja por isso que eles têm um nariz semelhante à tromba característica. Os mussaranhos elefante usam seu longo nariz para mastigar insetos. Muito astuto. Os gatos, assim como outros felinos, não podem saborear coisas doces. Eles não têm as papilas gustativas necessárias para isso. Que pena, mas para mim. Os flamingos só podem comer com a cabeça virada para baixo. É por isso que sua mandíbula inferior é enorme e sua mandíbula superior não é fixa. Esse arranjo é perfeito para alimentação de cabeça para baixo, mas é o oposto do que outros pássaros têm. Não é fácil ser rosa. A pele dos tigres é tão listrada quanto o pelo deles. Isso é tudo o que tem a dizer. Quando os tucanos dormem, eles se enrolam em bolas bonitas e apertadas. Essas aves viram a cabeça para que a cauda cubra a cabeça e o bico repouse sobre o dorso. O avestruz tem um dos maiores olhos do reino animal. Eles são mais massivos que o cérebro do pássaro. Cada olho é tão grande quanto uma bola de bilhar. Todos os peixes palhaço nascem machos, mas em algumas circunstâncias, eles podem se transformar em fêmeas. Essa mudança é irreversível. Ao contrário da maioria dos peixes, quando os cavalos marinhos acasalam, eles mantêm o par para o resto da vida. Ainda mais fofo é o fato que, quando os companheiros viajam, se movem lado a lado e geralmente se agarram à cauda um do outro. Os cupins nunca dormem. Eles não precisam recarregar suas baterias, mas eles podem comer 24 horas por dia, 7 dias por semana, bem na sua casa. A preguiça precisa de até 2 semanas para digerir sua comida. Ei, leve o tempo que precisar, sem pressa, não tem nada programado. As impressões do focinho dos cães podem ser usadas para sua identificação. São semelhantes às impressões digitais humanas e exclusivas para cada animal. Corujas não têm globos oculares. Em vez disso, elas têm tubos oculares que não se movem nas órbitas oculares. Os pinguins não têm ouvidos externos, mas sua audição é excepcionalmente aguçada, especialmente quando estão à procura de ursos polares. Shhh, não vamos dizer nada. Águas vivas contêm até 98% de água. É por isso que quando são levadas para a praia, seus corpos podem evaporar no ar depois de apenas algumas horas. Se o engarrafamento acontecer embaixo d'água, um jacaré sempre dará lugar a um peixe-boi. Boas maneiras. Os ursos cinzentos têm uma mordida tão forte que podem esmagar uma bola de boliche. Portanto, é inteligente apenas deixá-los vencer ao jogar boliche. Os pandas gigantes não são exigentes quanto aos locais para dormir. Eles geralmente dormem onde quer que estejam, na maioria dos casos bem no chão da floresta. Os filhotes recém-nascidos do panda gigante são minúsculos. Eles pesam o mesmo que uma pequena xícara de café e são menores que um rato. O peixe-mão vermelho pode caminhar ao longo do fundo do oceano com a ajuda de suas mãos. Mas é claro que não são mãos, mas nadadeiras evoluídas. Sério. Os gatos não costumam miar uns para os outros. Um estudo mostrou que os felinos usam essa forma de comunicação principalmente para chamar a atenção de nós, humanos. E funciona. Os bichos preguiça não podem tremer. Não é que estejam muito ocupados digerindo aquela refeição de 2 semanas. Sua pele às vezes é coberta por algas. E quando ficam muito quentes ou muito frios, seu metabolismo é interrompido. Durante os tempos difíceis, as águas-vivas imortais se transformam de volta ao seu estado mais jovem. Assim que alcançam o estágio em que não passam de uma bolha de tecido, essas criaturas começam a crescer novamente. E esse processo, aparentemente, pode repetir continuamente. Os parentes vivos mais próximos do Tiranossauro Rex são galinhas e avestruzes. Não dê as costas para eles. A moreia tem outro conjunto de mandíbulas que podem se estender da sua garganta. Primeiro, as mandíbulas principais se fecham em torno de uma infeliz criatura marinha. Em seguida,
O conjunto adicional agarra a futura refeição da moreia, com dentes afiados e apontados para trás. E depois disso, o animal capturado é arrastado de volta para a garganta da enguia. Acabei de perder meu apetite. Algumas espécies de caracol têm conchas peludas. Graças a esses pelos, os caracóis podem aderir melhor às superfícies molhadas. Quando as baleias jubarte caçam, geralmente se reúnem em um grupo e aplicam uma tática de rede de bolhas para pegar sua comida. As bolhas não deixam os cardumes fugirem. Os leopardos das neves não podem rugir como os outros felinos grandes. Tem a ver com suas cordas vocais menos desenvolvidas. Mas esses animais podem miar, rosnar, assobiar e até mesmo ronronar. Para não se afastar de seu grupo durante uma soneca, as lontras do mar se dão as mãos. Elas também podem se enredar em algas marinhas gigantes com o mesmo propósito. Ei, isso é meigo. O leão é frequentemente chamado de rei das pradarias. Achei que fosse o rei da selva. E ainda, até 90% de toda a caça no clã é feita pelas fêmeas. Os machos são encarregados de proteger o território e os membros do bando. E fazem a deliciosa salada de batata conhecida como Hakuna Matata. Os gatos são famosos por sua incrível habilidade de mover as orelhas. Tudo porque os gatinhos têm 32 músculos em cada orelha externa. Algumas espécies de tubarões podem brilhar no escuro. Infelizmente, apenas outros tubarões podem ver esse brilho esverdeado. Você tem até 8.000 papilas gustativas, mas seu cão tem pouco mais de 1.500. O gaio azul pode imitar outros pássaros. Seu favorito é o chamado de um falcão. O gaio azul o usa para afastar outras aves de seu território. Os slow lores são incrivelmente fofos e igualmente traiçoeiros. Eles são os únicos primatas venenosos conhecidos e têm uma glândula na dobra interna do braço que secreta toxinas capazes de causar consequências desagradáveis nas pessoas. As vacas do mato têm uma incrível tática de evasão. Para fugir de outros animais, elas se movem em zigue-zague. Os golfinhos nariz de garrafa têm nomes uns para os outros, com chamados específicos. Oi, Bob. Oi, Charlie. Olá, Dolly. E aí, galera? E obrigado pelos peixes. As girafas têm longas, realmente longas línguas negras. Os cientistas supõem que essa cor possa proteger a língua de queimaduras solares. Bom, isso é tudo o que eu tenho por hoje. Até mais! O ligre é provavelmente o animal híbrido mais conhecido e um felino incrivelmente grande. Você não o verá na natureza, pois geralmente as pessoas o reproduzem deliberadamente. Leões e tigres nem mesmo habitam as mesmas áreas. Então, o ligre é uma mistura de um leão macho e uma tigresa, e pode ficar muito grande em um período muito curto de tempo. Trata-se realmente do maior felino do mundo. Hércules, o maior ligre já registrado, é um exemplo real disso. 418 quilos e 3,30 metros de comprimento. Imagine levá-lo para passear. Os ligres são em sua maioria muito maiores do que qualquer um de seus pais. Na maioria dos casos, se comportam e se parecem mais com leões do que com tigres, mas também possuem alguns traços destes. Por exemplo, as costas listradas, além de adorarem nadar. O tigreão. Ninguém pode te culpar aí por achar que o tigre e o ligre são basicamente o mesmo animal. Quero dizer, ambos são uma combinação de tigres e leões, mas o tigreão vem do cruzamento de um tigre macho e uma leoa. Ele geralmente é menor que seus pais e definitivamente muito menor que seus gigantes irmãos. Será que daria para chamá-los assim? Na maioria dos casos, herda a aparência paterna encantadora do tigre, mas também tem algumas características interessantes do lado da mãe. Por exemplo, o amor pela socialização e a capacidade de rugir. Sem dúvida, um dos animais híbridos mais raros do mundo é o forquinho. Esse cara é a mistura de uma fêmea de golfinho nariz de garrafa e uma falsa orca macho. O nome pode fazer você pensar de forma diferente, mas a falsa orca pertence à família dos golfinhos e não tem relação com as baleias assassinas. Os forquinhos são uma interessante mistura equilibrada 50-50 de seus pais. Eles têm a pele cinza escura, a combinação perfeita de uma falsa baleia assassina preta e a pele de golfinho cinza claro. Os golfinhos possuem entre 80 e 100 dentes. As falsas orcas têm 44 e seus filhotes híbridos ficam no meio do caminho, com 66 no total. Como seria se uma alga e uma lesma fossem combinadas? Não precisa imaginar. Existe uma lesma do Mar Verde. Ela vive em pântanos salgados do Canadá e da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. E é possivelmente a criatura híbrida mais estranha que você verá neste vídeo e, em geral,
Ela é parte planta, parte animal. Então algumas lesmas parecem ter sido muito sorrateiras ao roubar os genes de algas inocentes que elas comeram para permitir que ficassem assim. Como são parcialmente plantas, podem produzir o pigmento vegetal chamado clorofila. Isso significa que essas lesmas incomuns podem até fazer a fotossíntese. Esse é o processo que as plantas usam para transformar a luz solar em energia. Então produzem suas próprias moléculas que contêm energia sem precisar comer nada. Quando os cientistas a descobriram, a lesma do Mar Verde foi o primeiro caso de um animal multicelular capaz de produzir clorofila. O que você ganha quando mistura um leopardo macho e uma leoa? Um híbrido interessante chamado leopon. Esse animal cresce e fica quase tão grande quanto o leão, mas ainda tem as pernas mais curtas, semelhantes às do leopardo. Ele também herda algumas de suas características, como o amor por escalar e nadar. Você pode ter a cruza de um leão macho e uma fêmea de leopardo também, e o resultado é chamado de lipardo. Os leões machos geralmente têm cerca de 3 metros de comprimento e pesam cerca de 230 quilos. A fêmea do leopardo é muito menor, com apenas 1,5 metro de comprimento e cerca de 35 quilos. A diferença de tamanho aqui é muito grande, então esse cruzamento realmente não acontece com tanta frequência. Ok, que tal búfalo e vaca? Quando você era pequeno, talvez pensasse que eles poderiam ser uma boa combinação, mas na realidade, isso cria um animal híbrido incomum chamado bífalo. Não são muitos os tipos que podem se reproduzir por conta própria, mas um bífalo consegue. Quando um urso pardo e um urso polar se juntam, o encontro resulta em um urso grolar, ou peludo, ou grisalho, o que você mais gostar. E você pode vê-lo na natureza. Essas duas espécies têm um desprezo mútuo, uma pela outra. Sim, não convivem bem em um mesmo habitat. Mas ainda que seja raro, o amor ainda pode acontecer e resultar nesses fofos ursos grolares híbridos cor de caramelo. Na maioria dos casos, eles serão um pouco menores que os ursos polares. Em média, 1,5 metro de altura no ombro e o peso aproximado de 455 quilos. Mas eles são bem equipados para sobreviver em climas mais quentes, graças aos genes que receberam de sua família parda. Agora vamos a um cara bem difícil, o jagleão. Como o próprio nome indica, é o híbrido de um jaguar e um leão. Não sabemos muito sobre esse grande felino intrigante, pois existem apenas poucos indivíduos. Mas houve uma mistura não intencional entre um jaguar preto e uma leoa que resultou em 2 filhotes de jagleões. Um tinha a pelagem cinza escura com manchas pretas, por causa do gene dominante da melanina que os jaguares pretos costumam ter. O outro tinha uma cor de leão e as manchas com um padrão de roseta que lembram um jaguar. Sim, você já sabe. Também existem leguares, um híbrido de jaguar fêmea e um leão macho. Pensa numa família colorida. Falando em felinos selvagens, já ouviu falar do gato savana? Ele está nas categorias de animais domésticos e híbridos exóticos, pois é uma mistura de um gato doméstico e um serval africano. Estamos falando de um animal impressionante, quase do tamanho de um gato doméstico. Mas o que lhe dá a sua aparência exótica é o seu corpo alto, formas esbeltas e peles manchadas. Esse felino é uma criatura extremamente leal, inteligente e amorosa. Aqui está uma mistura inesperada, um zebroide. Tecnicamente, é um nome que as pessoas usam para descrever um híbrido de zebra e qualquer espécie equina. Mas quando você cruza uma zebra e um cavalo, seus filhotes são chamados de zebralos. Os híbridos de zebra se parecem principalmente com qualquer animal com o qual foram cruzados, mas com a pelagem listrada de uma zebra pura. A maioria dessas criaturas híbridas nem tem pelagem totalmente listrada. Você pode ver principalmente as listras em áreas não brancas de seus corpos e pernas. Falando em híbridos de zebra, confira esta criatura adorável. É chamado de zebrasno. Ele tem geralmente cor bege, cinza ou marrom. Você o distinguirá por listras únicas que são mais escuras nas pernas e na barriga. Ao contrário de alguns híbridos como o ligre, os zebrasnos normalmente vivem na natureza. Na verdade, é onde você pode encontrá-los, aproveitando a vida pelas savanas e florestas, principalmente na África. Você consegue adivinhar o que é uma cabra-ovelha? Sim, uma combinação de cabra e ovelha, e definitivamente uma das criaturas híbridas mais adoráveis e fofinhas deste vídeo. Ela é muito rara. Alguns especialistas até acreditam que é possível que não seja um verdadeiro híbrido, mas apenas uma ovelha com certas anormalidades genéticas. Afinal, ovelhas e cabras carregam diferentes números de cromossomos, o que significa que as misturas entre as espécies são quase impossíveis. Quando um camelo e uma lhama se juntam, você ganha uma coisinha fofa chamada cama, semelhante ao bífalo. A cama também produz as melhores características econômicas de ambos os pais. A primeira delas nasceu em 1998. As camas não têm corcovas do camelo e o corpo é coberto por um pelo macio e felpudo, semelhante ao da família da lhama.
elas conseguem beber grandes quantidades de água de uma vez, para que possam sobreviver quase sem líquidos por períodos bastante longos. O coi-lobo é um híbrido que não parece tão incomum para a maioria das pessoas, já que o coiote e o lobo não são tão diferentes na aparência. Afinal, essas duas espécies só divergiram cerca de 200 mil anos atrás. Agora, elas ainda podem acasalar e trazer filhotes de coi-lobos para o mundo. As pessoas que vivem no leste do Canadá e nos Estados Unidos podem estar familiarizadas com esses animais inteligentes e adaptáveis que habitam suas florestas, parques urbanos ou às vezes até cidades. Esses híbridos surgiram ao longo do século passado e puxaram as características de ambos os pais. Quando um coi-lobo está totalmente crescido, alcança um tamanho intermediário das duas espécies, mas também tem 25 quilos a mais que os coiotes puros e uma mandíbula maior, pernas mais longas, orelhas menores e uma cauda mais espessa. Confira o narluga, uma criatura extremamente rara cujos pais são um narval e uma baleia beluga. É um animal bastante estranho, mas longe de ser solitário. Ele vive principalmente no Atlântico Norte. Os cientistas suspeitavam de sua existência há décadas. Em 1990, encontraram um crânio de baleia com uma aparência incomum localizado no galpão de ferramentas de um caçador inuit na Groenlândia. Pessoas daquela área disseram que havia outros animais de aparência semelhante e que não se encaixavam na descrição de uma baleia beluga nem de um narval. Diziam que a pele era cinzenta, a cauda semelhante à de um narval e as nadadeiras parecidas com as das belugas. Narvais e belugas são semelhantes em tamanho e compartilham a família dos Monodontidae. Por isso, pode não ser tão surpreendente que sejam capazes de se reproduzir com sucesso na natureza. É um dia quente de verão e você está ao ar livre curtindo o clima. Você quer deitar na grama fresca em algum lugar na sombra e relaxar, mas... parece que alguém cuspiu ali. Mas na verdade é a casa de uma jovem cercopoidea. Esses insetos bebem muita seiva aquosa das plantas e quando a processam, expelem muitas bolhas, não menos que 150 vezes sua massa corporal diariamente. Todas essas bolhas formam um casulo onde os insetos jovens podem crescer em segurança. Nenhum pássaro ou animal quer comer este casulo, pois tem um gosto amargo, como se você tivesse lambido um cartucho do Nintendo Switch. Você nem é tão rápido assim, guepardo. Aparentemente, a formiga Drácula é o animal mais rápido do mundo e também é o vampiro do mundo das formigas. Esses insetos ganhariam qualquer concurso de comer hambúrguer, uma vez que são capazes de estalar suas mandíbulas 5.000 vezes mais rápido do que o seu olho pode piscar. Para entender o quanto a formiga Drácula é rápida, é preciso fazer um vídeo de suas mandíbulas mastigando a 480 mil fotogramas por segundo. Nessa velocidade, você verá a formiga movendo lentamente suas mandíbulas. Elas não correm, mas sua boca é rápida e elas movem as mandíbulas tão rápido que até se dobram ao encaixar. Bem, as pessoas também podem fazer isso, estalando os dedos para que se dobrem. O animal mais escuro que existe é a galinha Ayam Semani. Ela não só tem penas, olhos e garras pretas, mas também tem ossos pretos. A cor é preta azulada e é profunda. Se você experimentar essas asas de frango, parecerá que alguém as marinou em suco de amora ou tinta de lula. Dizem que Marco Polo foi o primeiro a descobrir esses estranhos ou charmosos galos. Em 1298, o explorador escreveu sobre uma raça de galinhas que eram pretas como gatos e botavam os melhores ovos. Este peixe de água doce existe desde o início do século XX e provavelmente se lembra dos bons e velhos tempos com filmes em preto e branco e até mesmo do cinema mudo. Um peixe búfalo boca grande pode viver por até 112 anos. Ainda assim, as criaturas mais antigas do mundo vivem no mar. Existem esponjas do fundo do mar com 11 mil anos e elas estão sãs e salvas lá embaixo. Este peixe tem guelras incríveis que permitem que ele prenda a respiração por mais de 4 minutos. Conheço o baiacu cofre, um animal de aparência estranha, mas resistente. Esses peixes também são famosos como sapos do mar. Na verdade, eles se parecem muito mais com sapos, não com peixes clássicos com barbatanas e escamas, mas podem inflar por causa da água do mar que engolem e então se expandem como um balão. Essa super habilidade permite que esses peixes prendam a respiração por vários minutos e obtenham o oxigênio da água que mantém dentro de si. Mas o campeão absoluto é o humano. O campeão mundial pode sobreviver prendendo a respiração por mais de 20 minutos. Existem alguns animais que fazem suas próprias roupas. Os caranguejos esponja fazem uma espécie de chapéu com esponjas para se proteger dos bandidos subaquáticos. Para descobrir como os caranguejos escolhem suas roupas, os pesquisadores deram a eles algumas esponjas de espuma de tamanhos diferentes.
Quanto maior o caranguejo, maior a esponja escolhida. Eles usam várias técnicas para obter a forma perfeita, começando por fazer um pequeno orifício para a cabeça e depois ver se o tamanho se encaixa. Se estiverem prontos, eles continuam a cortar e cavar aquela esponja até que se torne um chapéu perfeito. Recentemente, pesquisadores descobriram uma mariposa bebendo lágrimas de pássaros enquanto eles dormiam. Até o momento, houve apenas 3 casos registrados de animais se alimentando de lágrimas de outros animais. São algumas borboletas amazônicas, abelhas solitárias e mariposas. Com uma dieta normal que inclui principalmente néctar, elas carecem de sais essenciais que não são fáceis de encontrar em outros lugares. Elas não bebem apenas lágrimas de pássaros, mas também lágrimas de tartarugas, de crocodilos e de muitos mamíferos encontrados na selva amazônica. Sério? Lágrimas de crocodilo? Alguns habitantes do mar podem emitir luz vermelha. Por exemplo, o peixe Malacosteus niger a usa para pegar o seu jantar. Os camarões não veem a luz vermelha, então esses peixes podem detectar qualquer camarão emitindo pulsos de luz vermelha e caçá-lo sem nem assustar o jantar. Os mamíferos também podem brilhar. Esquilos voadores brilham sob a luz ultravioleta, emitindo luz rosa. Isso acontece porque eles são capazes de absorver a luz e emiti-la de volta em outro comprimento de onda. O ornitorrinco pode não ter as maiores bolsas nas bochechas, mas tem definitivamente as mais estranhas. Esses animais mantêm cascalho dentro dessas bolsas para ajudar a triturar a comida que ingerem: minhocas, mariscos, caracóis. Esses caras não têm dentes, então o cascalho é útil quando se trata de mastigar a comida. Funciona como um liquidificador. Faz a gente se perguntar o que eles usam como enxaguante bucal, hein? Se nós tivéssemos as mesmas bochechas incríveis que os esquilos, seríamos capazes de transportar nossas compras direto na boca. Na verdade, um esquilo pode transportar algo tão grande quanto ele próprio em sua enorme bagagem bucal. Hamsters também têm o mesmo superpoder e podem até carregar seus filhotes na boca caso precisem fugir. Uma cenoura baby, que parece pequena para um humano, mas é significativamente grande para um hamster, pode desaparecer sem deixar vestígios naquelas bochechas. O peixe caracol Mariana, que vive na Fossa das Marianas, é relativamente pequeno. Tem o tamanho de 2 barras de chocolate médias. Apesar do tamanho, ele pode facilmente suportar a pressão equivalente a 1.600 elefantes em pé sobre ele. Esse peixe tem uma estrutura corporal única. Por exemplo, possui algumas lacunas no crânio. Se seu crânio fosse uniforme e não tivesse buracos, seria impossível suportar a pressão nas profundezas da Fossa das Marianas. Além disso, seu esqueleto de cartilagem é macio e flexível. Esse peixe também não tem olhos, mas realmente não precisa deles, uma vez que vive em completa escuridão na trincheira mais profunda do mundo. Conheça a perereca Pinóquio do Norte. Não é difícil adivinhar que o nariz pode crescer em um piscar de olhos em várias situações. Sempre que sentem que o perigo está chegando, o nariz dessas pererecas fica maior. Quando elas estão calmas e se sentem seguras, tudo volta ao normal. O nariz também pode alongar quando elas querem atrair parceiros e provavelmente quando mentem. Brincadeirinha. Você gosta quando chove? Provavelmente você pega uma xícara de chocolate quente, se cobre com um cobertor e se senta no parapeito da janela, olhando para as gotas que escorrem. Se você gosta disso, definitivamente não é um macaco de nariz empinado birmanês, recentemente descoberto, adivinhe onde? Em Myanmar. Suas narinas são tão voltadas para cima e expostas ao mundo exterior que espirram toda vez que chove. Mas se você participava de um coral no colégio, vocês têm algo em comum. Macacos de nariz empinado gostam de cantar juntos. O boto cor-de-rosa da Amazônia não nasce rosa. Seus filhotes são sempre cinzentos, mas quanto mais velhos, mais rosados ficam. É tipo as rugas das pessoas ao envelhecer, só que esses carinhas simplesmente adquirem uma cor diferente. Ei, eu preferiria ficar um pouco rosa em vez de ganhar essas linhas de expressão. Você certamente adoraria ser um cupim por causa da sua rotina maluca de sono. Na verdade, os cupins nunca dormem e só o que fazem é mordiscar as madeiras que vêm ao redor. Bem, se você tem medo de ganhar peso por uma dieta rica em celulose, pode escolher se transformar em um caracol. Esses carinhas tiram uma soneca revigorante por algumas horas e depois podem ficar sem dormir por até 30 horas seguidas. Nenhum peixe pode sobreviver por muito tempo sem água, exceto este, o peixe pulmonado africano. Quando esses peixes sentem que algo está errado, começam a secretar um casulo mucoso e vão para o subsolo, mais ou menos 23 centímetros sob o solo. Eles têm um tubo embutido para respirar. Os vetas da Nova Zelândia não têm medo de mudanças drásticas de temperatura.
Seu sangue contém uma proteína especial que não deixa o sangue cristalizar em caso de temperaturas extremas. Eles toleram mais frio melhor do que os ursos polares e até mesmo os pinguins que vivem no lugar oficialmente mais frio do mundo, a Antártica. Os lêmures de cauda anelada têm uma das formas mais loucas de resolução de conflitos. Eles têm brigas de fedor. Considerando o número médio de lêmures em um grupo, cerca de 20 ou 30 animais, você verá que há muita competição. Suas glândulas odoríferas se localizam em seus pulsos e ombros. As dos pulsos são inofensivas. O odor que produzem é bastante volátil. As que ficam nos ombros são nojentas e produzem uma pasta marrom com cheiro desagradável que permanece por mais tempo do que qualquer perfume. Portanto, recue. Psiu, corra! Sério, não é seguro lá fora. Tem um tigre dentes de sabre à espreita. É melhor você ter cuidado. O que você está fazendo? Não olhe. Ok, só uma espiadinha. Como isso é possível, você pergunta? É que você está em realidade virtual, é claro. Esses grandes felinos incríveis, mas muito perigosos, estavam vivos durante a última era do gelo. E se eles decidissem aparecer na sua porta do nada, toc toc, um gato dentes de sabre está esperando você para comprar seus biscoitos. O selacanto, este peixe de aparência gigante, vem de uma linhagem que existe há mais de 300 milhões de anos. Acreditávamos que eles não existissem mais até 1938, quando um selacanto vivo foi encontrado novamente. Desde então, eles vagam pelas águas da costa leste da África e pelas águas de Celebes, Indonésia. Olha, eu não gostaria de nadar e conhecer um desses bichos, cara a cara. Sua mandíbula tem uma articulação intracraniana, o que significa que sua boca se abre muito. Isso é para eles poderem comer presas grandes, como eu. Nada bom. Eles também são enormes. Imagine um peixe tão comprido quanto a sua altura e que pesa tanto quanto um ser humano normal. Acreditava-se que o tacarri, um pássaro que não voa, tinha desaparecido no ano de 1898. Eles são muito fofos, pequenos e multicoloridos. Geralmente atingem no máximo a altura do seu joelho. Mas imagine isso. Você sai para uma caminhada nas montanhas Murchison. Olhando ao redor, você vê o pássaro que acreditava estar extinto. Mas lá estão eles, felizes como sempre, vivendo e tranquilos. Uma colônia inteira de tacarris foi de fato encontrada 50 anos depois que eles foram declarados extintos. Bom trabalho, passarinhos pequeninos! Um cachorro cantante. Já ouviu falar disso? Riley canta às vezes quando está entediado ou com fome. Mas estes são artistas de verdade. Cães cantores da Nova Guiné. Eles só recentemente foram descobertos novamente na natureza pela primeira vez em 50 anos. Ainda assim, eles nunca foram completamente extintos. Os neo-guineenses se certificaram de que estavam seguros ao lado deles. Mas na natureza, muito raro e difícil de ver. Olha, lá vai um. Os cães cantores da Nova Guiné são chamados assim por causa de seu famoso canto agudo. Às vezes, eles cantam juntos também. Um tipo de coro de cachorro, onde todos uivam juntos. Aposto que eles cantam melhor do que eu no chuveiro. Não muito longe dessa área temos morcegos, mas estes são meio diferentes. Veja, as orelhas deles são enormes. Acho que é por isso que eles são chamados de morcegos orelhudos da Nova Guiné. Criativo! A espécie foi encontrada novamente quando um exemplar foi acidentalmente capturado em uma armadilha de morcegos. Até então, acho que eles estavam brincando de esconde-esconde conosco, porque até 1890 pensava-se que tinham sido extintos. Eles ainda não estão fora da zona de perigo, devido à perda de seu habitat. Imagine que você descubra um fóssil de uma espécie que você pensou ter sido extinta por um longo tempo, mas 2 anos depois é encontrado um grupo vivo dessa espécie. Bom, foi exatamente isso que aconteceu em 1977 com o sapo parteiro de Maiorca. É uma espécie de cor acastanhada com um marrom mais escuro que compõe suas manchas na pele. Fora isso, é apenas um sapo pequeno com olhos arregalados. O grupo de sapos vivos foi encontrado perto de onde o fóssil estava, na ilha de Maiorca. Não sobraram muitos deles, cerca de 500 na verdade. E a partir de agora, eles estão declarados vulneráveis pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Você é fã de tartarugas? Você será quando der uma olhada nessa belezinha. É chamada de tartaruga gigante de Fernandina. Não era vista desde 1906, mas em 17 de fevereiro de 2019, finalmente conseguimos ver uma dessas belas criaturas. Provavelmente está lá fora com alguns de seus companheiros agora, mas eles também não se permitem ser vistos. Só sabemos que existem porque há algumas trilhas e aromas. Voltando a falar de sapos,
temos a perereca marsupial de chifre. Elas estão por aí, no Equador, na floresta Chocó, para ser mais específico. Elas são chamadas assim devido a seus chifres diferentes, diretamente em cima dos olhos. Você sabe a bolsa que os cangurus usam para carregar seus filhotes? Bom, a fêmea da perereca marsupial de chifre também tem isso, só que nas costas. Então funciona como uma espécie de mochila. Seus embriões se desenvolvem lá e, quando estão prontos para sair, eclodem como bebês completos, ao contrário dos sapos comuns, que começam como girinos. Mais um sapo. O sapo arlequim da noite estrelada. Eles são pretos e cobertos de muitas manchas brancas por toda parte. Desaparecidos por 30 anos, foram redescobertos em 2019. Imagine-os como grandes guarda-costas de água, para ser exato. Ah, que sapo grande na sua tela! Bem, para o povo arhuaco, é exatamente isso que esses sapos são, guardiões da água, e eles lhes dão um nome original, Gouna. Parece nome de queijo. Quando os cientistas os encontraram mais uma vez, eles se depararam com 30 dessas criaturinhas. Mas inicialmente, eles estavam esperando apenas uma. Que surpresa agradável! Aqui vai um tigre para você. Embora não se pareça muito com o tigre típico, chama-se lobo da Tasmânia, ou tigre da Tasmânia, e aparentemente desapareceu em 1936. Mas depois, do nada, as pessoas começaram a vê-los na natureza, há apenas 5 anos, em 2016. Eles meio que se assemelham a cães mais do que a tigres, ou talvez uma raposa. Basta dar uma olhada no focinho. Talvez até uma mistura de ambos. Depois, alguns outros começaram a aparecer também. E se acontecer de você pensar que está vendo um bem na sua frente, mas não tiver certeza, verifique se ele tem listras nas costas. Essa espécie está definitivamente por aí, mas ainda tecnicamente marcada como extinta pela IUCN. Agora, imagine um cavalo que parece sair direto de uma cena de filme. Pele linda e muito bem cuidada. É minúsculo, mas não é um pônei. É um cavalo cáspio. Sua história é bastante interessante. Eles foram descobertos por Louise Leyland, que se casou com um aristocrata em 1957. Tendo se mudado para Teherã, no Irã, ela não gostou muito do comportamento dos cavalos de lá, então resolveu corrigir a situação por si. Chamou algumas pessoas, com as quais rumou para a montanha do Mar Cáspio. Lá dentro, encontraram 3 desses lindos cavalinhos minúsculos. E essa é a história. A seguir, um gambá, que foi encontrado em um lugar inesperado. Adivinhe onde? Você tem 3 opções para escolher. Escondido em uma estação de esqui, no Outback australiano ou no banheiro do apartamento de alguém. Qual você escolhe? Você tem 3 segundos. A resposta certa é... em uma estação de esqui. Sim, este gambá é chamado gambá pigmeu montés e é originário da Austrália. Até agora existem 3 populações vivas diferentes deste pequeno gambá, mas até 1966 acreditava-se que estivesse extinto. Há menos de 100 deles, então a IUCN os classificou como criticamente ameaçados. Também da Austrália está o papagaio noturno, um pássaro absolutamente incrível para os observadores de pássaros. Lindos, mas misteriosos. Esses amiguinhos vivem em áreas muito remotas. Você provavelmente pode contar nos dedos da sua mão quantas vezes essas aves foram vistas desde que foram encontradas novamente em 1979. Sim, são tão raros assim. Você já viu um társio pigmeu? Nem eu. Foi apenas em 2008 que 3 deles foram pegos. Os cientistas realmente não querem perdê-los de vista novamente. Então o que fizeram foi presenteá-los com coleiras minúsculas. Dessa forma, eles podem viver suas vidas mais felizes do que nunca e saberemos que eles estão em segurança. O último animal de que quero falar é a lagosta das árvores. Mas, como o nome pode sugerir, não se trata realmente de lagostas. São apenas grandes insetos pretos com pernas enormes. A história de extinção deles é triste. Em 1920, um navio de carga ficou preso na ilha Lord Howe e tinha ratos a bordo. Esses ratos fugiram do navio e correram direto para a terra. Embora as lagostas sejam maiores do que a maioria dos insetos, elas ainda são relativamente pequenas em comparação com os ratos. Não tiveram nenhuma chance. Ainda assim, em 2004, a vida brilhou novamente para essas criaturas distintas. Um par de cientistas australianos estava na ilha e se deparou com 24 delas. Todas elas estavam vivendo sob um único arbusto. Ei, se havia espaço suficiente para todas, não é pequeno, é aconchegante. Conclusão: é melhor ser distinto do que extinto. Você não concorda? Errou! Aff,
Que perda de tempo. Andar por aí com um rolo de jornal tentando pegar aquela mosca que fica zumbindo na sua cabeça. 3 coisas. Por que ela não tem medo de você? Por que ela simplesmente não vai embora? E como ela pode ser incrivelmente rápida? Na verdade, as moscas têm uma velocidade normal para o tamanho delas. Você que é um pouco mais lento. O cérebro de uma pequena mosca reage várias vezes mais rápido do que o seu ao que vê. Um segundo dela voando parece 5 ou 6 para você. Quando uma mosca o encara, ela o vê como se você estivesse no fundo de uma piscina, movendo-se bem devagar. E se você jogasse um balão da janela do seu quarto e o visse cair no chão? Essa é a lentidão com a qual uma mosca vê as coisas normais caírem. Portanto, ela tem velocidades de reação de ninjas, mas também olhos especiais, que são divididos em milhares de receptores que captam luz todos ao mesmo tempo. Você usa pequenos músculos para virar os olhos e a cabeça para olhar em diferentes direções. As moscas não têm esses músculos, não precisam deles. Elas conseguem ver em quase todas as direções ao mesmo tempo. Não importa de que lado você as ataque, elas definitivamente verão o que está vindo. Você provavelmente já viu aviões supersônicos nos filmes, virando e girando em alta velocidade. A mosca é assim, mas com asas muito mais legais. Ela pode mudar a direção durante o voo, parar e desviar de qualquer obstáculo, e consegue até calcular uma estratégia de voo antes de decolar. Bem, desta vez você realmente vai matar aquela mosca. Mas conforme levanta o seu rolo de papel, o cérebro do inseto calcula onde pousar. O bicho imediatamente coloca o corpo na posição perfeita, pronto para realizar uma manobra evasiva. Se sua mão se mover na frente da mosca, as pernas imediatamente se inclinam para trás para ajudá-la a voar na outra direção. Uau! Ela daria um ótimo boxeador. Ou goleiro de futebol. Então, por que aquela mosca ainda teima em ficar por perto, mesmo que você sempre tente acertá-la? Bem, porque o seu corpo é um banquete 5 estrelas e a sua pele é a mesa do buffet, com bandejas e mais bandejas de guloseimas saborosas. Conforme você se movimenta durante o dia, sua pele libera suor, proteínas, carboidratos, sal, açúcar e outros produtos químicos pelos quais as moscas são loucas. Imagine que você está com fome e sede caminhando por um deserto. Então passa por uma enorme duna de areia e vê isso. Comida grátis. Mesas de frutas, doces, sanduíches e a maior fonte de refrigerante do mundo. O segurança parece grande, duro, redondo. É uma tartaruga gigante lenta. Agora dá pra saber por que a mosca fica por aí. Você é essa tartaruga. Mas realmente tem uma chance de pegar aquela danada. Tudo bem, ela ainda vai escapar 8 em cada 10 vezes. Digamos que uma delas esteja na mesa da sua cozinha. Aqui está o que fazer. Você precisa mirar alguns centímetros à frente de onde acha que ela vai voar. O cérebro dela vai pensar que você está mirando bem nela. Então, pode realmente enganá-la e pegá-la de surpresa. O problema? É muito difícil prever a rota de fuga do animal. Então, você é muito lento. Que tal chamar alguns reforços? Conheça o besouro tigre, com sua velocidade de 2,5 metros por segundo. Ele não consegue voar, mas isso nem importa. Este besouro corre tão rápido que perde a capacidade de ver enquanto está se movendo. Ele aponta para um alvo e então corre. Não é tão ninja quanto a mosca, não consegue mudar de direção no meio do trajeto. Por isso tem que parar antes de cada corrida. Você anda a cerca de 1,5 metro por segundo, portanto o besouro anda com o dobro da sua velocidade. Mas para o tamanho dele é incrivelmente rápido. Ele percorre 125 vezes o comprimento do próprio corpo em 1 segundo. Digamos que sua altura seja de 1,80 m. Você teria que correr 250 metros em 1 segundo. Contanto que esteja na mesma superfície que aquela mosca abusada, ela não tem nem chance. Ou será que é hora de chamar um reforço aéreo? A libélula é o inseto voador mais rápido do mundo. Essa pequena criatura pode atingir 55 km por hora. Isso é mais rápido do que andar de bicicleta, descendo um declive íngreme. As asas da libélula permitem que ela também voe para trás, para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, como um helicóptero. Não importa o quão rápido a mosca se mova, o jogo acabou para ela. Moscas, libélulas e besouros tigres são rápidos porque não querem passar muito tempo a mais ao ar livre. Existem muitas criaturas famintas nas redondezas, mas tem um inseto que corre rápido porque se parasse... Ai! Para encontrar a veloz formiga prateada do Saara, você precisa ir até o deserto do Saara. A areia lá é tão quente que daria para fritar um ovo nela. Arenoso. É por isso que essa formiga anda a cerca de 0,5 metro por segundo. Ela não quer queimar os pés. E tem também o pelo em formato de triângulo, que reflete o calor.
o que ajuda a escapar do sol escaldante. Se aquela formiga fosse do tamanho de um humano, poderia correr a 600 km por hora, mais rápido que o carro mais veloz do mundo. Há outro inseto que detém um recorde de velocidade, a formiga Drácula. Não corre tanto quanto a prateada do Saara, mas tem a boca mais veloz do mundo. Outra além de mim. Ela consegue abrir e fechar suas mandíbulas 5.000 vezes, tudo em um piscar de olhos, literalmente. Que tal outro veloz, só que desta vez um pouco mais perto de casa, ou dentro dela? A barata americana pode se esconder nas paredes, atrás do fogão, em praticamente qualquer lugar. É quase impossível de pegá-la. E ela pode correr 1,5 metro por segundo. Isso é por causa de suas 6 pernas. Cada uma tem 3 joelhos. Elas são cobertas por pequenos pelos que percebem qualquer mudança no ar. É por isso que reagem tão rápido quando você entra na cozinha e acende a luz. Mas o recorde mundial de criatura mais rápida em terra é do tamanho de uma semente de gergelim. É um tipo de ácaro que pode se mover a 322 vezes o tamanho do próprio corpo por segundo. Se você aumentasse o ácaro para deixá-lo do tamanho de um humano, ele poderia ser quase 2 vezes mais rápido do que a velocidade do som. O pestinha pode até mudar de direção enquanto se move. Isso o torna a criatura mais rápida e evasiva do planeta. Mas vamos encontrar alguns animais que realmente nos dão um sentimento bom. O caracol de jardim pertence à família dos moluscos e gosta de fazer as coisas em seu tempo. Se você fosse se mover na velocidade dele, daria 2 passos a cada 2 horas. Mas tudo bem, ele existe há centenas de milhões de anos. Sua concha é usada para proteção, mas o animal também tem outros truques. Alguns deles exalam um cheiro desagradável, para que ninguém os incomode. Se ficar muito quente e seco, eles se escondem nas conchas e se fecham usando aquele limo legal que produzem. Essa substância também os ajuda a subir em árvores. As preguiças são os mamíferos mais lentos do planeta. Graças ao seu metabolismo lento, os alimentos podem levar até 16 dias para serem digeridos. Não seria tão difícil alcançar uma delas, mas essa lentidão realmente as ajuda. Você sabe como nos filmes dizem, pare, não faça movimentos bruscos? Bem, uma preguiça domina essa arte. Os outros animais simplesmente nem as notam lá em cima entre as folhas. Os peixes-bois marinhos estão entre as criaturas do mar mais lentas, mas eles não ficam muito preocupados com alguém próximo, exceto humanos em barcos a motor. Além disso, são enormes e têm uma pele bem grossa. É como um tanque marinho, só que muito fofo. Outro nadador lento é o tubarão da Groenlândia. Ele se desloca a menos de 1 km por hora. Assim como o peixe-boi marinho, é grande e ativo. É provável que ninguém o desafie cara a cara, mas tudo isso leva à técnica de lanchar mais hilária de todos os tempos. O tubarão da Groenlândia é basicamente mais lento do que todos os peixes na água. A única chance que ele tem é esperar alguns peixes adormecerem para, então, poder fazer uma boquinha. O legal é que seu estilo de vida tranquilo, na verdade, prolonga sua vida. A longevidade média de um tubarão da Groenlândia é de 300 a 500 anos. O animal vive nos oceanos Atlântico Norte e Ártico. Imagine-se em um cruzeiro e avistar um desses gigantes em câmera lenta. Ele pode ser 400 anos mais velho que você. Tudo bem, você está mergulhando no oceano, observando corais e peixes coloridos, quando de repente, uma enorme sombra aparece logo acima de você. Você olha para cima e vê uma criatura enorme se aproximando. Sua boca parece um abismo escancarado. Relaxe, apenas fique parado e tudo ficará bem. Este Leviatã é um tubarão frade, um dos monstros marinhos assustadores, mas que não é capaz de fazer mal a ninguém. Os tubarões frades são filtradores, assim como as baleias de barbatanas. Eles abrem sua grande boca para engolir o plâncton e nem mesmo têm dentes. É tarde da noite na selva da América Central. Você está na selva para observar pássaros e ouve o bater de asas. Empolgado, você olha atentamente através de seus óculos de visão noturna e avista um de seus piores pesadelos. Não grite, você vai assustá-lo. É um morcego de rosto enrugado, perfeitamente inofensivo, e não está interessado em você. Esses morcegos são frugívoros, e as rugas em seus rostos permitem que coletem pedaços de frutas e suco para um lanchinho mais tarde. A propósito, seu nome em latim, Centurius senex, foi em função da sua semelhança com humanos de 100 anos. Caminhando por um parque nacional do Nepal, você decide lavar o rosto no rio nas proximidades. Talvez congele de terror.
Um crocodilo está olhando diretamente para você, a não mais do que alguns metros de distância. Ele levanta o focinho acima da água e você expira em alívio. É um gavial. Esses répteis têm um focinho longo e estreito, que lhes permite capturar peixes com eficiência e, ao mesmo tempo, os proíbe de caçar qualquer outro tipo de presa. Embora ainda carnívoros, os gaviais são muito tímidos e irão se afastar ao ver os humanos. No momento, não existem mais do que 1000 desses crocodilianos em todo o mundo. Então, deixe ele em paz, especialmente se for uma fêmea gavial. Você cava no seu quintal e percebe que algo está se movendo na pá. Você dá uma olhada mais de perto e larga a ferramenta horrorizado. Uma pequena criatura parecida com um alienígena hostil está fugindo para alguma toca no chão. Não se preocupe, é apenas uma toupeira nariz de estrela. Essas criaturas têm um focinho peculiar que parece ter sido explodido por dentro. Seus olhos são pequenos e fracos, então a estrela em seu nariz as ajuda muito a se mover e procurar comida. Ela está sempre em movimento, tocando tudo em que os tentáculos podem alcançar, como se fossem minúsculos dedos. Oh, você está se banhando no oceano de novo! Bem, olhe para a direita. Há um verdadeiro tubarão cheio de dentes vindo em sua direção. Não entre em pânico. É apenas um tubarão-touro, ou tubarão cinza. Nada de touro nem tubarão perigoso. É apenas um tubarão comedor de peixes que nada lentamente nos mares e persegue sua presa de vez em quando. Não houve relatos de ataques a humanos, mas ele ainda tem fileiras de dentes afiados. Então não tente tocá-lo, por precaução. Pode parecer calmo, mas você não quer conferir seus dentes. Quer? Ok, do oceano ao deserto. Você está na Austrália e anseia por um pouco de água. Você escolhe um local provável e começa a cavar o chão. Quando tropeça em uma criatura direto das profundezas do fundo do poço, toda coberta de espinhos. Ela olha para você com desconfiança e foge, porque é apenas um diabo espinhoso. Apesar do nome sinistro, este lagarto é inofensivo para os humanos. As protuberâncias, semelhantes a chifres na sua pele, o protegem contra predadores e aves de rapina. Os espinhos são duros, mas desde que você não os toque, tudo ficará bem. Agora, se você tem aracnofobia, isso não vai acalmá-lo, mas a aranha-chicote ou amblypígio, que você pode encontrar nas Américas do Norte e do Sul, bem como na Ásia e na África, tem mais medo de você do que você deve ter. Diga isso a si mesmo. Essas criaturas de pesadelo não têm ferrões e nem mordem quando ameaçadas. O pior que elas poderiam fazer, e apenas se você as encurralasse, por que você faria isso? É picar você com as patas dianteiras, deixando pequenas marcas de punção no seu dedo. Muitas pessoas até as mantêm como animais de estimação, e elas são bastante afetuosas com seus donos. Pois é. Se você alguma vez topar com uma toca onde tem uma criatura sem pelos e com dentes grandes espiando, apenas não se preocupe e deixe estar. Os ratos toupeira pelados são os gatos pelados canadenses entre os roedores. Eles são parentes próximos dos ratos toupeira, mas não têm pelos. E eles são fascinantes também. Como vivem inteiramente no subsolo, são quase totalmente de sangue frio, mas podem se ajustar a qualquer temperatura externa. E sua pele enrugada e flácida não sente nenhuma dor. Então, alfinetes e espinhos, assim como dentes afiados, não os assustam. Você está mais uma vez perdido na selva, desta vez em Madagascar. Pobre de você! A noite caiu e você busca abrigo, mas quando pensa que encontrou uma árvore adequada para construir uma barraca, você congela de terror. Uma mão negra de dedos longos aparece no galho de uma árvore logo acima de você, e 2 enormes olhos amarelos estão olhando para você. Então, você vê um rosto peludo e percebe que é apenas um parente do lêmure, mais precisamente um aie-aie. Esta criatura é nativa de Madagascar e só sai à noite, então você tem sorte em vê-la. Esse bichinho desempenha o papel de pica-pau nas florestas tropicais. Bate nos troncos das árvores em busca de insetos e usa seus dedos longos e enrugados para alcançar lá dentro. Cansado de ter medo, você busca o caminho de casa, mas seus horrores ainda não acabaram. Há uma grande cobra vermelha e branca em seu caminho. Ela sibila e fica esperando que você se mova. Você acha que é uma cobra coral, um tipo venenoso e muito perigoso. Você para no meio do caminho e só quando ela finalmente se afasta, você percebe que era, na verdade, uma falsa coral. Elas frequentemente imitam o padrão de cobras venenosas, não apenas da cobra coral, para se protegerem de predadores. Ainda assim, se você não é um especialista em cobras, é melhor manter distância. Ok, esta criatura vai infestar seus sonhos mais sombrios.
Milípede gigante africano. É grande, é preto brilhante e tem centenas de patas minúsculas e rastejantes. E, no entanto, se tivesse olhos arregalados, poderia ser até fofo. Talvez seja por isso que tantas pessoas os mantêm como animais de estimação. Isso e porque geralmente vivem até 10 anos. Os milípedes gigantes realmente não podem morder. Sua única defesa é se enrolar em uma bola compacta e secretar um líquido irritante pelos poros de sua pele. Se, por acaso, você tocar nesse líquido, não esfregue nos seus olhos ou nariz, pois ele é bastante desagradável. A aranha Golias, comedora de pássaros, é outro animal de estimação assustador. Não é perigoso para os humanos, apesar de parecer o seu pior pesadelo. É uma das maiores aranhas do mundo e, como o próprio nome indica, às vezes caça pequenos pássaros para se alimentar. Mas eles não fazem parte de sua dieta regular. A aranha prefere vermes e anfíbios. No entanto, certifique-se de não assustá-la. Ela pode picar ou soltar pelos em autodefesa. A picada é semelhante a uma picada de vespa, e os pelos podem causar uma irritação severa na pele. Mas este gigante gentil é muito tímido e irá rastejar para longe ao ver você. Oh, amigo! A outra cobra se aproximando de você, e rápido! Você está prestes a se virar e correr quando vê uma forma corpulenta de 8 patas cortando o caminho da cobra e saltando sobre ela. É outro aracnídeo, e parece ainda mais assustador do que a cobra. É uma aranha camelo. Não é bem uma aranha, nem um escorpião. Essas criaturas pertencem a uma família separada e se tornaram inspiração de muitas lendas urbanas, mas na verdade elas não são venenosas. Claro, elas podem picar e suas mandíbulas são muito poderosas, mas as aranhas camelo não podem fazer muito mais do que isso a um humano. Elas se escondem na areia, em tocas para saltar sobre lagartos invertebrados e, sim, até mesmo cobras desavisadas. E agora, imagine um inseto pílula. Não é exatamente uma beleza, mas como é pequeno, está tudo bem. Mas e se fosse 10 vezes maior? Não, definitivamente não está bem. Mesmo assim, tal criatura existe e é um isópodo gigante. Felizmente, ele se esconde em águas profundas, escuras e frias, então nunca aparecerá no seu quintal. Os isópodos gigantes podem atingir mais de meio metro devido a algo chamado gigantismo do fundo do mar. Essas criaturas que vivem nas profundezas têm que suportar uma grande pressão de água, temperaturas extremamente baixas e comida escassa. Então seu metabolismo fica mais lento. Os isópodos não se movem muito e, na maioria das vezes, ficam apenas esperando até que algum pequeno crustáceo rasteje ao seu alcance para que possam mastigá-lo. E embora pareça um caos de muitas pernas visto de baixo, um isópodo gigante não pode machucar você, mesmo se quisesse. Você pode até acariciá-lo se quiser. Comer um sanduíche antes de ir dormir pode prejudicar a qualidade do seu sono. Na verdade, qualquer refeição tarde da noite acelera o metabolismo e aumenta a temperatura corporal. Isso ativa a atividade cerebral, causando muitos pesadelos. Tecnicamente, é possível dizer que ainda há muitos dinossauros em nosso planeta. Os pássaros são os únicos dinossauros que sobreviveram. Eles evoluíram a partir dos terópodes, uma espécie de dinossauros que corria sobre 2 patas. Sim, o Tiranossauro Rex é um parente distante das galinhas, avestruzes e até dos beija-flores. Um celular é 10 vezes mais sujo que a maçaneta de um banheiro. Outra coisa, cuidado com as mesas de escritório, pois elas têm centenas de vezes mais bactérias por centímetro quadrado do que os vasos sanitários dos banheiros de escritórios. Credo, hein? As formigas podem dominar o mundo. As argentinas, por exemplo, construíram colônias em cada parte do planeta, menos na Antártica. Insetos de colônias diferentes convivem bem e nunca há nenhum conflito. Os flamingos são brancos. O que faz essa ave ficar rosa é o beta-caroteno. Esse pigmento é encontrado em algas e nos camarões dos quais eles se alimentam. Sabia que dá para mudar a cor da sua pele também? Se você comer muitas cenouras, sua pele ficará levemente alaranjada. Isso acontece por causa do alto índice de beta-caroteno nesse legume. Hipoteticamente, é possível ver o passado. Ao olhar para um céu estrelado, você está olhando para o passado. Quando o sol desaparece, sabemos disso apenas 8 minutos depois. É esse o tempo que a luz leva para alcançar a Terra. Cientistas do Japão tocaram gravações de áudio para gatos para provar que eles são mesmo indiferentes. Nessas gravações, os donos dos gatos os chamavam por seus nomes. As pupilas dos felinos dilataram e eles mexiam a cauda, patas ou orelhas. O fato é que eles ouviam as pessoas, mas raramente respondiam. Isso tem a ver com a evolução. Os gatos se aproximaram dos humanos por terem sido atraídos pelos ratos que comiam os grãos.
E então eles passaram a viver perto das pessoas, mas jamais se deixaram domar. As árvores têm sua própria internet. As raízes de 90% das árvores são interconectadas por filamentos chamados micélios. As árvores trocam informações e nutrientes através deles. Elas alertam umas às outras sobre perigos e combatem parasitas juntas. Trilhões de micro-organismos vivem dentro de você. Eles correspondem a 3% de seu peso corporal e pesam até 3 quilos. Os micro-organismos são muito importantes para nós. Eles ajudam na digestão, a absorver nutrientes e a fazer muitas outras coisas que nem notamos. Em comparação com os micro-organismos, há pouquíssimas pessoas em nosso planeta. Uma colher de chá de terra contém mais organismos vivos do que a quantidade de humanos que habita a Terra. A memória humana tem um limite. Os cientistas estimam que nosso cérebro consiga memorizar 2,5 bilhões de gigabytes de dados. Para usar toda a memória disponível, você precisaria carregar um vídeo de 300 anos de duração com alta qualidade dentro de sua memória. As pessoas já mineraram 200 mil toneladas de ouro ao longo da história, e 2/3 disso estão sendo minerados desde os anos 50. Se fizéssemos um cubo de todo esse metal, ele teria 21 metros de altura e de largura. Dados recentes de pesquisadores confirmaram o mito de que, dentro do núcleo terrestre, há grandes reservas de ouro. O metal é suficiente para cobrir o planeta inteiro e ainda sobra para cobrir as pessoas até a altura dos joelhos. O problema é que não conseguimos tirá-lo de lá. Os cientistas acreditavam que havia 400 bilhões de árvores crescendo na Terra, mas há mais de 300 trilhões delas, ou 420 árvores por pessoa. Há mais árvores na Terra do que estrelas na Via Láctea. A desértica e fria ilha de Wrangell foi o último lugar onde os mamutes viveram. Esses animais gigantes desapareceram cerca de 4.000 anos atrás. Nessa época, a Grande Pirâmide de Gizé tinha apenas 500 anos de existência. Arqueólogos encontraram potes de mel que têm 3.000 anos de idade no Egito. Ele não estragou e era comestível. Isso é possível graças à composição química do mel. Bactérias e insetos que poderiam estragá-lo não conseguem viver nele. Você está tomando a mesma água que os dinossauros beberam. A água do nosso planeta é a mesma de bilhões de anos atrás. Só uma pequena porção do líquido evaporou. Por falar nisso, os cientistas ainda não sabem ao certo de onde a água veio. Temos um mapa detalhado da Lua e de Marte. Contudo, mais de 80% do oceano da Terra ainda não foi mapeado e nem explorado. Não podemos estudar os oceanos apropriadamente por causa da pressão, do frio e da falta de luz abaixo de bilhões de toneladas de água. Aquela história de que não se pode colocar comida quente dentro da geladeira não passa de mito. Só que tem um porém: a comida deve ser dividida em pequenas porções e colocada em vasilhas separadas, de preferência as mais baixas, para que resfriem mais rapidamente. Assim, você conservará tanto a comida quanto a sua geladeira. Há criaturas biologicamente imortais na Terra. É uma água-viva chamada Turritopsis dohrnii. Quando ela chega à maturidade, afunda até o fundo do mar e vira um pólipo. A partir daí, a criatura vai crescendo até virar água-viva de novo. A quantidade de renascimentos é ilimitada. Sabia que dá para quebrar um vidro com a voz? Só que é difícil. O volume do seu grito precisa ser de pelo menos 105 decibéis e precisa durar de 2 a 3 segundos. Uma britadeira funciona com um volume de 90 decibéis. Marinheiros do mundo todo já falaram sobre uma lula gigante que encontraram em suas viagens. Durante muitos anos, os cientistas acharam que essa história de um monstro com grandes tentáculos não passasse de um mito. Mas em 2004, a primeira foto da tal lula foi tirada. Elas existem mesmo. Os cientistas já registraram um animal desses que tem 13 metros. Seu nariz e orelhas ficam maiores a cada ano que passa. Isso não indica que seu corpo está crescendo, é só um efeito da gravidade mesmo. Com a idade, a cartilagem do nariz e das orelhas enfraquece. Por isso, esses membros caem e parecem maiores. A expedição do telescópio espacial Kepler confirmou que a Terra não é única. É bem provável que nosso mundo não seja o único lugar do universo onde há vida. O aparelho, que tem o tamanho de um mini-ônibus, voou pelo espaço durante 9 anos. Ao longo desse tempo, ele confirmou a existência de 300 milhões de planetas que podem ser habitáveis. Eles possuem superfície sólida, água em estado líquido e estrelas próximas que se parecem com o nosso Sol. Todas as plantas, fungos, animais e humanos evoluíram de um único micróbio. Os cientistas o chamam de LUCA, uma sigla em inglês que significa Último Ancestral Comum Universal. O micróbio foi descoberto ao comparar os genes de seres vivos e seus descendentes.
Luca viveu 4 bilhões e meio de anos atrás. Ele habitava nas crateras de vulcões, no fundo do mar, entre lava quente e água. Pesquisas recentes mostraram que os neandertais conseguiam hibernar igual aos ursos. Isso é confirmado pelos ossos de pessoas antigas que viveram na caverna espanhola de Cima de los Huesos. Os cientistas encontraram sinais de metabolismo lento nos ossos. Isso prova que os neandertais passavam meses dormindo sem sair da caverna. Já te disseram que se você fechar os olhos, sua memória funcionará melhor? Isso é verdade. Quando nossos olhos estão fechados, não é preciso memorizar informações e o ambiente não o distrairá visualmente. Isso libera a energia do seu cérebro e torna a memória mais eficiente. Os níveis de acidez do suco gástrico humano e do ácido de uma bateria de carro são praticamente idênticos. Plástico e até metal se dissolverão dentro do seu estômago. Se deixarmos cair uma placa metálica do tamanho de uma moeda dentro do suco gástrico, só restarão cerca de 63% dela depois de 24 horas. Os mosquitos picam mesmo algumas pessoas mais do que outras. Os humanos mais apetitosos são os que têm tipo sanguíneo O. Outra coisa, esses insetos possuem uma ótima visão. Eles são atraídos por cores verde, preta e vermelha, então fique atento às cores de suas roupas quando for acampar. Cada humano é 99,9% de espaço vazio. Seu corpo, assim como qualquer outro objeto do universo, consiste em átomos. No centro dos átomos existem núcleos super pequenos. Se você der um zoom em um átomo a ponto de ele ficar do tamanho de uma bola de basquete, não verá o núcleo dele. Se fosse possível tirar todo o espaço vazio do seu corpo, você provavelmente seria do tamanho de um grão de areia. É possível hipnotizar um tubarão por 15 minutos. Para conseguir essa proeza, você precisa esfregar o nariz desse animal perigoso com a mão. Esse tipo de hipnose é chamado de imobilidade tônica e acontece graças aos receptores do nariz do tubarão. Quando esfregado, ele envia muitos sinais para o cérebro, o qual é incapaz de processar todos os dados. O vidro é uma substância amorfa e desobedece a muitas leis da física. Ele é sólido, mas parece líquido se você o observar por um microscópio. Na verdade, ele não é líquido nem sólido. Isso acontece porque o calor necessário para produzir o vidro muda a forma como as moléculas se comportam. O processo é o mesmo de quando você passa roupas e as fibras mudam de formato por causa da temperatura. Não se preocupe se você notar uma espécie de bolso na orelha do seu cãozinho. Ela tem até nome, bolso de Henry, ou, um termo mais científico, bolsa marginal cutânea. É uma dobra de pele que forma um bolso aberto que fica nas partes inferior e posterior da orelha do cachorro. Ninguém sabe ao certo para que ela serve. Mesmo assim, uma hipótese é que ela ajude a detectar sons agudos. Então, todas as noites antes de você desligar a televisão e ir para a cama, seu cãozinho entra na sala. Ele se espalha no chão e parece estar assistindo a TV? Em 2012, no Reino Unido, uma fabricante de ração para cachorros criou um comercial inusitado, feito para atrair a atenção dos cães. O anúncio usava sons especiais de alta frequência. Eles não eram perceptíveis pelo ouvido humano, mas os cães conseguiam ouvi-los muito bem. A ideia era simples. Um vira-lata fica tão fascinado com o comercial que é impossível os donos não o perceberem. E a próxima comida de cachorro que compram é o produto anunciado. Em teoria, a ideia parecia promissora. Na realidade, a maioria dos cães não mostrou nenhuma reação. O que significa que os anúncios provavelmente não conseguem manipular os animais de estimação, assim como influenciam as pessoas. Mas mesmo que esse experimento tenha sido um fracasso, os cães ainda acham interessante assistir à TV. Você deve ter notado que seu companheiro fofinho reage a imagens de animais, objetos em movimento e outras cenas que aparecem na tela. É quase como se visse as mesmas coisas que você. Se falarmos sobre cores, a TV e a realidade não parecem diferentes para os cães. Eles veem o mundo em tons de amarelo e azul e não conseguem distinguir os tons de verde e vermelho. Além disso, a visão canina é um pouco turva. Os cães processam o que está acontecendo na tela de uma maneira diferente da sua. Quando você assiste a algo, seu cérebro precisa de 16 a 20 quadros de vídeo por segundo para detectar movimento. Para o seu cão, esse número deve ser superior a 70 quadros por segundo. Digamos que seu animal de estimação esteja sentado na frente a uma TV antiga. Nesse caso, o que o animal vê parece um flipbook. Se for uma televisão moderna, é provável que seu filhote fique muito mais interessado, pois elas têm um maior número de quadros por segundo. Quanto ao conteúdo em si, os cães reagem às mesmas coisas que chamariam sua atenção na vida real. Podem ser brinquedos que guincham, comandos, outros cachorros latindo, rosnando, ganindo e aí por diante.
Se a tela da TV não mostrar nada relacionado a cachorros, seu animal provavelmente permanecerá completamente desinteressado. Em um experimento de 2017, cães assistiram a diferentes atividades acontecendo em 3 telas. Os animais não mostraram nenhuma preferência por uma tela em relação às outras. Na verdade, eles não pareciam nem um pouco curiosos ou ansiosos para passar o tempo na frente de qualquer uma das televisões. Pode ser porque os cães têm um período de atenção super curto vendo TV. Normalmente, eles só olham para a tela por alguns segundos de cada vez. Por outro lado, os cães de caça, naturalmente interessados por objetos em movimento, podem ficar mais encantados, enquanto aqueles que utilizam principalmente o faro ficarão entediados em um piscar de olhos. Outros animais de estimação, como gatos ou papagaios, também parecem gostar de um ou outro programa de TV de vez em quando. Muitos donos de papagaios têm certeza que seus pássaros adoram assistir a TV. Eles ficam entusiasmados quando passam um determinado comercial e podem até começar a bater as asas, dançar ou assobiar. Mas o que eles veem na tela? A visão de um papagaio é diferente da sua em vários aspectos. Por um lado, os olhos do papagaio ficam nas laterais da cabeça e não voltados para a frente. Isso ajuda o pássaro a ver uma área maior e se proteger dos inimigos. Mas, embora os papagaios tenham uma visão mais ampla, eles não conseguem perceber a profundidade bem o suficiente. Isso significa que as imagens em uma TV widescreen parecem muito mais achatadas do que para você. Quando você está assistindo a TV, vê uma imagem constante. Mas para os papagaios, a tela fica piscando constantemente em alta velocidade. E o mais legal, esses pássaros conseguem ver a luz ultravioleta que o olho humano não consegue detectar. E os gatos? Esses animais são caçadores naturais. É por isso que eles costumam reagir às imagens de roedores e pássaros. Em um estudo, mais de 100 gatos assistiram à TV por 3 horas por dia. Os felinos foram divididos em 5 grupos focais. Cada grupo tinha seu próprio programa para ver, que ia desde a imagem de pessoas e animais se movendo até uma tela em branco. O tempo médio que os gatos passam assistindo à televisão foi um pouco mais de 6%. Os mais vistos eram os programas sobre animais. Se o seu gato gosta de ficar olhando para a tela de vez em quando, tente não deixá-lo sozinho na frente da TV. É provável que os instintos de caça do seu bichano assumam o controle. E quando ele salta para pegar um pássaro voando na tela, sua televisão pode acabar no chão. Contudo, pode não ser ruim que nossos animais de estimação tenham um tempo tão limitado vendo TV. Mas toda essa situação de assistir à televisão me faz pensar: como as diferentes criaturas veem o mundo ao seu redor? Os olhos dos peixes não são tão diferentes dos nossos, mas eles são cobertos por uma película protetora. Caso contrário, não conseguiriam ver claramente embaixo d'água. Assim como no olho humano, nos olhos dos peixes existem bastonetes para a visão em preto e branco e cones para a visão colorida. Algumas espécies de peixes, como os peixinhos dourados de aquário, também conseguem ver ultravioleta. Os olhos dos peixes também são projetados de tal forma que tudo que está próximo parece maior do que realmente é. As cobras têm uma visão bastante fraca. É por isso que elas têm que colocar a língua para fora, para ter uma ideia do que está acontecendo ao redor. Incrivelmente, as cobras conseguem detectar a radiação térmica de forma surpreendente. Todas as criaturas vivas emitem esse tipo de radiação. À noite, essa habilidade natural delas é 10 vezes mais eficaz do que qualquer dispositivo moderno de visão noturna. Mas durante o dia, as cobras só podem reagir ao movimento. Ratos e camundongos também não têm visão perfeita. Ela é bastante desfocada, com uma percepção ruim da profundidade. Esses roedores percebem as cores um pouco como pessoas com daltonismo. Tudo parece meio azulado, e as cores que eles veem são meio desbotadas. Além disso, ratos e camundongos tendem a associar cheiros com o que vem no momento. Eles percebem o mundo principalmente com a ajuda dos seus bigodes, por meio do toque. As vacas podem ver o mundo com cores muito menos vibrantes do que a maioria das pessoas. Apenas alguns tons parecem brilhantes, enquanto o resto é desbotado. Esses animais também não veem as coisas com clareza suficiente. É porque não conseguem focar seus olhos tão rápido quanto as pessoas. Além disso, as vacas precisam de mais tempo para processar as informações visuais. Elas têm pouca percepção de profundidade por causa da sua visão vertical limitada. Ela tem 60 graus em comparação aos 140 graus da visão dos humanos. Você deve ter notado que as vacas param antes de cruzar pelas sombras. Isso acontece porque elas não sabem dizer se é uma sombra, uma vala ou um buraco no chão. Os cavalos enxergam a quase 360 graus, mas eles têm 2 pontos cegos, um pequeno bem na frente do nariz e o outro atrás do rabo. Os cavalos não veem as cores de forma tão brilhante quanto nós. Essa deficiência torna mais difícil para eles identificar alguns objetos.
eles também não conseguem distinguir as cores vermelhas. As pessoas conseguem ver mais tons do que as abelhas, mas as abelhas têm uma gama mais ampla de visão de cores. Você baseia suas combinações de cores em azul, verde e vermelho, e as abelhas em azul, verde e ultravioleta. Esses insetos não têm fotorreceptores especiais para ver a cor vermelha, mas conseguem distinguir o amarelo, o laranja e uma cor única chamada roxo das abelhas, que é uma mistura de luz amarela e ultravioleta. As abelhas veem as cores 5 vezes mais rápido do que as pessoas. Sua visão colorida não é apenas a mais rápida do mundo animal, como também as ajuda a encontrar pistas de pouso naturais invisíveis para as pessoas. Os olhos das moscas não se movem, mas sua forma esférica e a maneira como eles são na cabeça delas dão às moscas uma visão de quase 360 graus. Esses insetos não conseguem focar e são míopes. Mas sabe o que é mais legal sobre como elas veem o mundo? É parecido com um mosaico, com milhares de imagens minúsculas que juntas formam a imagem completa. As moscas são tão agitadas por um motivo. Mesmo que elas não vejam bem, são ótimas em entrar em movimento. Essa habilidade as ajuda a fugir em um piscar de olhos. É por isso que elas escapam como uma pulga no seu cachorro. Continuando, os tubarões veem o mundo de forma monocromática e são um pouco míopes. Mas essas criaturas só precisam da visão quando estão se aproximando do seu futuro jantar. E mesmo com pouca luz, um tubarão pode ver quase 10 vezes melhor do que você. Os olhos dos caracóis de jardim não focam nem veem cores, mas essas criaturas lentas podem ver outros seres vivos se aproximando. Os caracóis também sabem se dirigir para lugares escuros e seguros. Tudo graças à sua capacidade de analisar a diferença na intensidade da luz. Ostras gigantes adultas não se movem. Elas se prendem a uma rocha ou coral e observam o mundo através de centenas de minúsculos olhos de alfinete, que ficam situados ao longo das bordas do seu corpo mole. As ostras conseguem distinguir 3 cores diferentes, mas infelizmente não são capazes de combinar as informações que recebem. É por isso que elas veem imagens brilhantes e coloridas, mas totalmente sem forma. Mas isso não impacta o marisco, e elas também são deliciosas. Então você está em casa, apreciando seu chá da tarde sob um cobertor quente, quando de repente vê um mosquito enorme. Não, gigante! Suas patas longas e estreitas têm a largura da palma da sua mão e ele esbarra desajeitadamente em todos os obstáculos que encontra. Apesar da sua aparência estranha, ele ainda é assustador. E se ele transmitir malária? E se te comer vivo enquanto você dorme? Lentamente, para não chamar a atenção do monstro, você sai da sua poltrona e corre para o banheiro, se tranca lá e abre o navegador em seu telefone. Depois de alguns segundos, você respira aliviado. Acontece que é apenas uma mosca grua, nem é um mosquito. Pode parecer uma besta feroz, mas na verdade ela é pacífica e até mesmo indefesa. Muitas moscas grua nem mesmo têm boca, então elas não comem nada. E aquelas que têm uma boca apenas comem néctar de flores doces. As moscas grua são realmente desajeitadas no ar. Suas asas curtas não são páreo para seus corpos enormes e longas patas, por isso são lentas e fáceis de pegar. Pássaros e sapos, assim como morcegos e gatos, as adoram como um tira-gosto. A única maneira de evitar serem comidas é perdendo um membro. Suas patas se quebram facilmente, mesmo sem que nada toque nelas. E se você ainda não está convencido de que não precisa sair correndo e colocar fogo em sua casa ao ver uma, considere o seguinte: moscas grua podem dizer se a água da piscina em que você está prestes a nadar é de boa qualidade. Se você vir esses insetos na água ou acima dela, está liberado. Além disso, os pescadores costumam fazer iscas que se parecem com larvas de moscas grua. Isso as torna mais apetitosas para os peixes. Mas ao pesquisar no Google, você se diverte lendo sobre alguns outros insetos estranhos e malucos. Por exemplo, aqui está o percevejo Catacanthus incarnatus, que tem o que se assemelha a um rosto humano na carapaça e é da família do conhecido fede-fede. Não, eles realmente não fedem, pelo menos não para os humanos. Eles liberam feromônios que atraem outros percevejos, avisando-os que há comida por perto. A característica mais peculiar dele está na carapaça. Ele tem o que se assemelha a um rosto nela, com 3 pontos pretos desenhados em fundo vermelho. A cor vibrante de suas costas avisa aos predadores que o inseto não é saboroso nem venenoso, enquanto os olhos negros atraem a atenção deles para proteger a cabeça vulnerável. O nome da lagarta costas de sela é bastante revelador. Parece uma criatura de outro planeta com uma sela verde brilhante nas costas. E a sela é, infelizmente, a única parte segura dela para ser tocada.
Os espinhos que você vê por todo o resto do corpo são afiados e altamente venenosos. Se você quiser encostar amigavelmente nas costas dela, certifique-se de não tocar em mais nada. Muito bem, agora vamos para o T-Titã. Conheço o maior besouro do mundo. Ele pode se igualar ao tamanho da palma de uma mão inteira, incluindo os dedos. Encontrar um na selva pode ser uma experiência chocante, especialmente se ele voar bem na sua cara. Mas não se preocupe. Felizmente, este gigante é calmo e não morderá se você não representar perigo para ele. Ainda assim, se você o deixar com raiva, nunca deixe suas mandíbulas tocarem em você. O inseto vai sibilar e morder, e uma mordida dessas pode quebrar um lápis ao meio. O que é interessante é que um T-Titã adulto não se alimenta, ele não precisa de comida para sobreviver. Como larva, esse besouro obtém energia suficiente para se manter bem nutrido, mesmo quando adulto. Eu adoraria ter essa habilidade. Um inseto ainda mais ameaçador é o Veta gigante. Endêmicas da Nova Zelândia, essas criaturas parecidas com o grilo dão a ideia de que alguém se esqueceu de trancar as portas para o inferno. Um corpo enorme e musculoso, com 6 patas espinhosas, longas antenas de aparência alienígena e grandes mandíbulas capazes de cortar aço. Bom, na verdade, esses insetos gigantes são bastante pacíficos e não mordem a menos que sejam provocados. E mesmo que o façam, não é tão ruim quanto você pode pensar. Há vídeos com vetas mordendo as mãos das pessoas que o seguram, sem fazer mal nenhum. Portanto, não se deixe assustar, embora esse inseto possa pesar mais do que um pardal adulto. As mariposas atlas parecem ter 3 cabeças, 2 das quais são de serpente. Essas lindas criaturas voadoras noturnas têm formas estranhas nas pontas das asas, que parecem cabeças de cobra. Isso parece ser seu modo de defesa contra os predadores, e é também por isso que em alguns lugares recebe nomes como mariposa da cabeça de cobra. No sudeste da Ásia e na Índia, onde normalmente habitam, as mariposas atlas são frequentemente encontradas em fazendas de borboletas, produzindo seda, e isso é impressionante. A envergadura de uma dessas mariposas pode chegar a 25 centímetros, isso é maior do que a sua mão. As aranhas-pavão são talvez os aracnídeos mais fofos do mundo, perdendo talvez apenas para suas primas saltadoras. Elas são tão pequenas que você provavelmente nem notaria uma delas se mexendo na sua cozinha. Mas se você tiver a chance de olhar mais de perto, faça isso. As aranhas-pavão são lindas. Elas têm olhos grandes e redondos, uma pelagem azul e vermelha brilhante e uma penugem fofa no corpo e nas patas. E a sua dança de acasalamento é algo totalmente diferente. Pena que elas só moram na Austrália. Outra mariposa da lista, a mariposa esfinge colibri. Lembra da Atlas? Quão grande ela era? Bom, esta é tão grande quanto um beija-flor e tem muito mais semelhança com seu homônimo do que isso. A velocidade com que bate as asas, a longa língua para beber o néctar da flor e até o som que faz ao voar. Tudo isso faz você se perguntar se é realmente uma mariposa, afinal de contas. Obviamente, o bicho felpudo é absolutamente inofensivo e você deve se considerar uma pessoa de sorte se vir um. A aranha Tecelã orbitela de chifres é um dos aracnídeos mais incomuns do mundo. É apenas uma aranha normal em todos os aspectos, mas por algum motivo ela possui 2 longos chifres curvos nas costas. A parte de trás é laranja brilhante para afastar predadores, vermelho significa perigo. Mas os cientistas ainda não sabem ao certo por que essa aranha precisa desses chifres. Então, aqui temos uma teia de mistério para você. O suave farfalhar das folhas abaixo, uma pilha delas ligeiramente se movendo, e um chifre grande e poderoso aparece. É um besouro Hércules, um dos maiores besouros do planeta. Quase metade do seu tamanho vem desse chifre em sua cabeça. Graças a este maravilhoso apêndice, você sabe exatamente que é um macho. As fêmeas não têm nada disso. No entanto, o nome não vem apenas do chifre, mas da incrível capacidade desse gigante de transportar cargas extremamente pesadas. Sua força perde apenas para a do besouro do esterco. Um Hércules pode carregar até 850 vezes o seu próprio peso. Se você já viu um inseto com 5 cabeças usando um boné pontudo, saiba que você não está em outro planeta. É um Bocidium globulare, também conhecido como soldadinho brasileiro. Direto de um filme de ficção científica para suas telas aqui, este inseto é um verdadeiro mistério. É pequeno e secreto, e muito pouco se sabe sobre ele ainda. Ninguém sabe por que exatamente esses insetos têm essas bolas difusas em suas cabeças, mas a cabeça é uma só, isso é certo.
Ao dar um mergulho em um lago de água doce em algum lugar nos trópicos africanos, cuidado com os dedos dos pés. Você pode acabar com uma barata d'água gigante caçando-os. Este é um inseto predatório e o maior do seu tipo. Com essas pinças enormes, não é de se admirar que seja comumente conhecido como pica-dedo e escorpião d'água. A picada desse monstro aquático é realmente muito poderosa. Ele agarra sua presa com as patas dianteiras e lentamente a mastiga. E quando digo que é um predador, estou falando sério. A comida favorita dos insetos aquáticos gigantes são peixes e anfíbios. Apesar do nome, as moscas escorpião não se parecem com escorpiões. Elas ganharam este apelido graças à sua cauda, que se parece muito com a dos notórios aracnídeos. Ver um escorpião voando é uma visão assustadora na melhor das hipóteses, mas não tenha medo. Essas criaturas são pequenas e gentis e não podem nem mesmo picar você. Apenas os machos têm tal cauda e a usam para atrair as fêmeas. Opa! Você já ouviu falar no bicho-pau? Certamente não parece um inseto, mas é exatamente o que temos aqui. Olhe para este galho e tente adivinhar, há algo vivo nele ou não? Sim e não. Este galho não é um galho, é um bicho-pau. Esses insetos desenvolveram uma camuflagem fascinante. Eles são longos e despretensiosos, capazes de ficar parados por horas a fio, o que os faz parecer com galhos secos. Mas assim que você toca em um, ele se arrasta para longe com as suas pernas desajeitadas. Graças à sua aparência, os pássaros predadores muitas vezes perdem os bichos-pau na folhagem densa, e seus parentes australianos exalam um cheiro agradável, algo como manteiga de amendoim. Nham! Pobre Pete. Pete tem tanto medo de insetos que tudo que ele quer é encontrar um lugar na Terra onde possa estar a salvo deles. Após anos de pesquisa e viagem, ele finalmente encontra o lugar para ir, Antártida. Pete chega lá, confiante de que os insetos não sobreviveriam no frio. Ah, mal sabia ele que os insetos estão em todos os continentes deste planeta. Bom, na verdade não. Ele estava certo sobre a Antártida. Não é o lar de muitos insetos. Na verdade, há apenas uma verdadeira espécie de inseto que chama este lugar de lar. É um mosquito sem asas chamado Bélgica antártica. Este mosquito é pequenino, de 20 a 60 milímetros de comprimento, mas ainda é o maior inseto terrestre da Antártida. Ok, então estabelecemos que literalmente não há lugar na Terra onde você consiga fugir de insetos. Bom, isso também não é verdade. No entanto, você pode precisar aprender a nadar, pois o único lugar que não tem insetos vivendo lá é a superfície da Terra coberta pelo oceano. Mas por que os insetos odeiam tanto esse ambiente? Ninguém conseguiu realmente chegar a uma explicação definitiva, mas alguns acreditam que é porque os oceanos não têm as plantas que os insetos usam como alimento e abrigo. Eles podem muito bem ser a maior rede de agentes secretos do planeta, já que os insetos têm ouvidos em todos os lugares. Na maioria das vezes, no entanto, esses ouvidos não estão na cabeça deles. Alguns têm ouvidos nas asas, outros nas pernas e até mesmo no abdômen e pescoço. Muitos desses insetos vivem vidas solitárias, mas há alguns deles que realmente têm famílias, como os besouros, por exemplo. Eles podem formar unidades familiares, nas quais ambos os pais trabalham para criar seus filhos. Eles também têm seu próprio vocabulário e falam uns com os outros rangendo. Se um inseto cair de uma certa altura, ele sofre algum dano? Bom, o assunto é um pouco mais complexo, mas vamos considerar as formigas, por exemplo. Elas não sofrem nenhum dano da queda, e isso porque são tão pequenas. Muitos outros insetos podem tecnicamente cair de uma altura de quilômetros e ainda ficar bem. A explicação tem muito a ver com a matemática e a física, que os próprios insetos não têm tempo para estudar. Mas, para simplificar, eles não são pesados o suficiente para impactar a superfície que atingem. À medida que caem, eles na verdade não ganham velocidade, eles desaceleram. A área de superfície relativamente grande de uma formiga, para esse peso minúsculo, cria muito atrito à medida que se move pelo ar, por isso ela acaba desacelerando à medida que chega ao final da queda. E por falar em formigas, eu já não estava fazendo isso? Existem cerca de 1 quadrilhão delas no planeta. Isso é cerca de 1,4 milhão de formigas para cada ser humano, calculada para uma população mundial de 7,3 bilhões de pessoas. Se colocarmos dessa maneira, o planeta é delas, certo? É difícil imaginar uma mosca das frutas com um capacete de astronauta, mas elas foram de fato os primeiros seres vivos a serem lançados ao espaço. Isso foi em 1947,
quando elas se despediram da Terra em um foguete V2, atingindo uma altitude de cerca de 110 km em menos de 200 segundos. Elas então voltaram à Terra de paraquedas. Nem todos os insetos têm tanta sorte. Por exemplo, as lagartas têm um total de 12 olhos, mas são basicamente cegas. Seus olhinhos simples só conseguem distinguir entre claro e escuro, então elas não conseguem ver uma imagem clara do que está à sua frente. E não, óculos não vão ajudar, se é isso que você está pensando. Alguns insetos realmente trabalham muito em sua vida amorosa. Um bom exemplo são os plecópteros, que fazem flexões para atrair as fêmeas. Você sabia que as borboletas provam os arredores com os pés? Você ouviu bem, é isso mesmo. Elas têm sensores de sabor nos pés que as ajudam a encontrar comida. Então pousam em uma folha e a provam. Se descobrirem que a planta é algo que suas lagartas podem comer, colocarão seus ovos neste local. Mas como elas comem, já que não podem morder ou mastigar? Elas usam sua língua longa, que se parece mais com um tubo, chamado de probóscide. É basicamente um canudo que ajuda as borboletas a absorver líquidos, como o néctar, por exemplo. Os ancestrais desta criatura astuta viveram neste planeta muito antes dos dinossauros. Registros fósseis mostram que gafanhotos antigos surgiram pela primeira vez há mais de 300 milhões de anos. Já ouviu falar de insetos que são fãs de rock? Bom, de certa forma, os cupins preferem esse som. Eles mastigam a madeira para descobrir que tipo de madeira que é e usam vibrações. Por quê? Porque isso os ajuda a encontrar a melhor fonte de alimento. Se tiver heavy metal ou rock tocando, eles podem mastigar a madeira mais rápido do que na velocidade normal. Será que eles mastigam lentamente com Brahms ou Bach? Ou simplesmente vão dormir? Este é um tipo de inseto que você certamente achará difícil de ver. Este mestre do disfarce parece uma folha. Ao longo de sua existência, eles conseguiram desenvolver esse tipo de camuflagem para dificultar que os predadores os localizem. Eles podem até balançar para a frente e para trás para copiar o movimento feito por folhas sopradas pelo vento. A natureza tem seus próprios meteorologistas, os poderosos grilos. Bom, eles funcionam mais como um termômetro, se preferir. Acontece que você pode calcular manualmente a temperatura externa contando os chilrear dos grilos que ouve em 1 minuto e depois dividindo-os por 4. Você deve então adicionar 40 a esse número que obtém, e aí está, um número estimado de temperatura em Fahrenheit. Se quiser converter para centígrados é moleza, use os conhecimentos adquiridos na escola ou Google. Os grilos até têm sua própria música única, que eles usam para atrair parceiros e defender seu território. Sim, uma música que afasta e atrai ao mesmo tempo. Você deve considerar joaninhas se estiver interessado em serviços de jardinagem gratuitos. Isso porque elas se alimentam de outros insetos, alguns que podem realmente danificar suas plantas. Elas podem matar moscas das frutas e outros ácaros afastados. Uma joaninha pode acabar comendo mais de 5.000 insetos em sua vida, o que chega a cerca de 1 ano. Vamos ver uns dados incríveis sobre as abelhas. Suas asas podem bater 190 vezes por segundo. Vou fazer as contas para você. Isso é 11.400 vezes por minuto. Que treino, hein? Bom, elas precisam dessa força, já que uma única colônia de abelhas pode produzir cerca de 100 kg de mel a cada ano. É como uma fábrica da natureza. Outro aspecto fascinante da vida das abelhas é que a temperatura dentro de qualquer colmeia é sempre em torno de 34 graus Celsius, independentemente do clima externo. Isso porque elas são muito boas em isolar os arredores. Elas também têm estômagos diferentes para comer e armazenar mel. É o equivalente da abelha a não trabalhar enquanto está comendo. Ok, não pule da sua cadeira ainda, pois você pode acabar gostando de alguns desses fatos sobre aranhas. Elas ajudam muito a manter as nossas culturas livres de outros insetos. Se você pensar sobre isso, temos algo a agradecer a elas. A visão delas também é incrível. Elas podem ver espectros de luz que não podemos, como as luzes UVA e UVB. E falando de seus superpoderes, um fio de seda de aranha é 5 vezes mais forte do que um fio de aço, da mesma espessura, é claro. Alguns cientistas acreditam que se as aranhas fossem tão grandes quanto os humanos, eu realmente espero que não, sua teia poderia parar objetos tão grandes quanto aviões. E quanto à seda da aranha? Na verdade é um líquido, mas endurece quando exposto ao ar. Elas também são bastante sorrateiras e evoluíram para se parecerem mais com formigas. Por quê? Assim podem evitar melhores outros predadores e caçar formigas.
As aranhas não têm asas, com certeza, mas as que saltam podem pular até 50 vezes o seu próprio comprimento. Fora isso, ainda tenho calafrios quando penso em aranhas. E você?